Fala galera, tudo bom com vocês? Então hoje é um especial aqui do canal porque a gente bateu 1000 inscritos. Sério, eu tô muito feliz e é claro que eu não poderia deixar isso passar em branco. Antes de tudo, eu quero agradecer cada um de vocês que tá se inscrevendo, curtindo, comentando e apoiando essa nossa jornada. Eu comecei esse canal por paixão, mas ver tanta gente curtindo comigo é simplesmente incrível. E como forma de comemorar esse marco, esse aqui é o nosso vídeo especial de 1000 inscritos. Mas além de agradecer, eu também quero trazer uma novidade muito bacana pro nosso canal. A partir de agora, nos próximos vídeos aqui do canal, vocês podem comentar à vontade, porque eu vou estar lendo e o comentário que tiver mais curtida ou que eu achar mais interessante vai aparecer no próximo vídeo. Vocês podem estar trazendo uma indicação de manhwa e se for legal, ele aparecerá aqui nos destaques. Dessa forma, vamos estar podendo interagir mais e conhecendo o público que me acompanha. Então já sabe, né? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa ideia, deixa aquele like maroto, se você ainda não é inscrito já se inscreve, porque vem muito conteúdo bom por aí. Então sem enrolação, bora pro vídeo. A história se inicia com uma garotinha órfã, completamente sozinha nesse mundo. Ela dedicou sua vida no trabalho e foi traída e assassinada. Em seu último momento, seu desejo foi concedido, mas, por coincidência, ela reencarnou como uma criança nobre prestes a morrer. As empregadas, desesperadas, pediram que chamassem o médico depressa. Todo seu corpo está em chamas. A empregada segurou sua mão e disse que estava ali para a jovem senhorita. Chorando, ela pediu que a pequena aguentasse firme. O médico chegará em breve. A garota, apenas ouvindo, reconheceu a voz do homem no fundo. Olhando para ela de forma fria, ele disse que, se fosse para ela morrer, que morresse com dignidade. Quando a pequena percebeu que reencarnou na família do homem que a matou, ela realmente pensou: existe mesmo uma vida assim? A cena corta para o dia seguinte. Está um dia lindo. A empregada chamava pela pequena Aerin. Ela é adorável e encantadora. A serva, preocupada, disse que ela não deveria se mover assim. Aerin perguntou por que não. Ela se sente muito melhor agora. Agora está tudo bem. Eu já posso pular assim. A serva pegou a pequena no colo e disse que sabia que ela se sentia melhor, mas hoje ela precisava descansar direito no seu quarto. Caso algo de errado aconteça e Aerin tenha febre novamente, a serva poderia realmente ser expulsa da família Brownell. Aerin pensava: tantos lugares para nascer e parou logo na família Brownell. Ela não consegue se adaptar, não importa quantas vezes ouça o nome de sua família. Seu local de trabalho por 10 anos como secretária e o lugar onde todas as conspirações de Heavenik Brownell começaram. Ela nunca imaginava que, mesmo depois de reencarnar, estaria tão presa nisso. Pelo fato de ainda haver o retrato do duque anterior pendurado antes de Heavenik assumir o título de duque. Então Aerin voltou para a época em que começou a trabalhar ali. O duque anterior se chamava Rafael Brownell. Naquela época, ele tinha 3 filhos, todos eles com problemas complicados. Na época, Rafael enfrentou grandes dificuldades para escolher um herdeiro. No final, entre os 3, apenas Heavenik parecia digno de herdar o título de duque. Assim que ele teve certeza de que herdaria o título de duque, começou a fazer várias maldades, em segredo, do duque anterior. Entre essas maldades, todas as tarefas relacionadas à lavagem de dinheiro e corrupção foram confiadas a ela como secretária. Aerin realmente pensou que, se trabalhasse duro com determinação, seria reconhecida, mas ele apenas sugou seu sangue e a matou. Durante esses 10 anos como secretária, Aerin viu várias pessoas morrerem nas mãos de Heavenik, mas mesmo assim, ela não pensava que morreria como eles. Ela era uma pessoa talentosa que foi criada sob o patrocínio da família Brownell. Então ela pensava que, se o Brownell reconhecesse seu valor e visse como ela se dedicava, em algum dia seria recompensada. Mas ao invés disso, ela trabalhou até a morte. Aerin se perguntou qual seria seu valor. No final, ela também era apenas um descartável de origem plebeia. Em seu passado, onde ela morreu, era um resort com vista para o mar. A secretária foi para lá nas férias que recebeu pela primeira vez em 10 anos. Ela pensou que a tranquilidade a agradaria, mas isso também significava que era um lugar perfeito para morrer, onde ninguém ouviria seus gritos por ajuda.
Mesmo implorando para viver de forma servil, não havia ninguém naquele lugar que realmente se importasse com ela. Então, no final, a garota enfrentou sua morte solitariamente, sem amigos queridos, sem amores, sem uma família calorosa e sem um lar para voltar, sentindo seu corpo esfriar levemente. Bem, quando se vira aliado de um vilão, não tem como não chamar isso de karma. A serva chamou a senhorita e disse que está realmente aliviada que ela tenha se recuperado rapidamente. Na verdade, a serva passou a noite inteira rezando para que a pequena não ficasse doente. Ela não sabe se suas orações tiveram efeito. A Erin ficou emocionada. Ela não esperava ouvir palavras tão gentis enquanto lamentava sua situação. Mari disse que vai trazer um lanche que ela gostar como sobremesa e perguntou se tem algo especial que ela queira comer. Tem biscoitos, framboesa e leite. A Erin pensou que todos esses lanches parecem familiares. A Erin percebeu que a serva estava dando a comida que recebe para ela. É exatamente o mesmo menu que os criados da família Brownell recebem como lanche após as refeições. Mesmo assim, ela não quer tirar o lanche das pessoas que trabalham ali. A Erin disse que não quer comer muito. Mari perguntou se estava tudo bem, e quando ela quisesse comer, era para avisá-la, pois tem bastante comida guardada. A pequena estava emocionada com todo o cuidado que Mari tem com ela. A serva não comia às vezes para poder guardar para a garota. Mari, pensando, percebeu que os boatos de que a família não tratava a pequena tão bem é verdade. Erin Brownell, entre os 3 filhos do duque anterior, ela é a filha única de Colony Brownell. Ele abandonou a família, dizendo que ia se casar com uma mulher de baixa condição social. Colony, o duque, não se dava bem, e por isso Erin não era tratada como neta do duque. Depois da morte de Colony e sua esposa, ela veio para a família do duque. A pequena pensava que, mesmo tendo uma serva como Mari, não faz sentido a neta de um duque ser tratada assim, dormindo em um quarto usado como depósito e comendo da comida da empregada. Deitada, ela pensou no que o duque disse. A pequena tem medo dele, no ano em que começou a trabalhar. Quando Erin chegou na mansão, a secretária havia falecido há muito tempo por conta de um acidente. Disseram que foi uma morte acidental, mas entre os criados de Havenick, ninguém acreditava que isso fosse verdade. Ele era aquele cara que, mesmo com sua sobrinha morrendo de febre, se irritava, falando para ela não o incomodar. Para ele, a pequena era só uma criança inútil. Era óbvio, mesmo sem ver, Havenick se livrou de Erin. Se ela ficasse na casa quieta, seria adotada por Havenick sem chance de se salvar, e seria morta por ele novamente, como em sua outra vida passada, que não teve chance de escapar. Mas dessa vez, ela não quer morrer assim. A Erin, pensando, tem certeza de que há uma razão para ter reencarnado como uma Brownell. Pode ser uma revelação de Deus para reparar o karma de sua vida passada. Viver confortavelmente também não está funcionando para ela. Então, como sempre, ela apenas vai sobreviver com determinação. Então, acima de tudo, Erin não pode deixar ser adotada por Havenick. Caminhando pela biblioteca da mansão Brownell, seus olhos atentos vasculham as estantes repletas de livros. Vamos ver, ela murmura para si mesma, determinada. Ela tem certeza de que o que procura está ali. A grandiosa biblioteca da família Brownell não é apenas um espaço para leitura, mas um símbolo do poder informativo e econômico do duque. Construída como um anexo à mansão, seu tamanho impressionante reforça a influência da família. Em meio a tantos registros e documentos valiosos, há inúmeras informações úteis. Erin mantém sua expressão séria enquanto pensa sobre o motivo de ter vindo especificamente à biblioteca da mansão Brownell. Ela busca algo essencial para seu plano. Seus olhos percorrem as prateleiras até que, finalmente, encontra o que procurava. Ela diz: "Ah, encontrei." Diante dela, livros sobre ciências básicas e avançadas de magia. Durante a noite passada, a Erin elaborou cuidadosamente um plano e, para colocá-lo em prática, precisará de conhecimento sobre ciência mágica. Determinada, ela estende a mão para pegar os livros. Se quisesse mudar seu destino, precisava começar por ali. A Erin abriu o livro e começou a ler com atenção. Ciência mágica, um campo de estudo que pesquisa o poder mágico de forma científica, principalmente focado na criação de ferramentas mágicas, usando pedras de poder mágico como base.
os cientistas mágicos inventaram muitas ferramentas que ajudam no cotidiano ao pesquisar ciência mágica. Graças a isso, o Império Etwater conseguiu alcançar muitos avanços civis. Aeryn folheou as páginas. Esse conhecimento poderia ser a chave para sua sobrevivência. No entanto, as ferramentas mágicas consomem uma quantidade considerável de pedras de poder mágico, e como a própria mineração dessas pedras está diminuindo, havia um ditado entre os pesquisadores sem dinheiro: nunca se envolva com ciência mágica, pois é uma pesquisa extremamente cara. Mas para Aeryn, isso não era um problema. Claro, Brownlow é uma família nobre reconhecida no Império, então isso não será uma preocupação. Ela segurava uma pilha de livros pesados, determinada a aprender tudo o que podia, porque o único interesse de quem deseja adotá-la é a ciência mágica. Mas ao virar o corredor da biblioteca, Aeryn parou de repente. Seus olhos se arregalaram ao ver uma mesa lotada de livros, papéis e anotações. Meu Deus, o que é tudo isso? Aeryn abriu um dos cadernos espalhados na mesa. Minha própria ciência mágica. As anotações falavam sobre métodos de fusão. Todos os documentos ali eram materiais de pesquisa relacionados à ciência mágica. Ela folheou mais algumas páginas. Será que isso... Antes que pudesse terminar seu pensamento, uma voz estrondou pelo ambiente. Solte! Aeryn sentiu um arrepio e sua expressão mudou completamente. Ela o reconheceu imediatamente. É o Jeffrey, não é? Jeffrey Brownlow. Ele é o terceiro filho do atual Duque Rafael, um pesquisador excêntrico que as pessoas chamam de cientista mágico louco. Basicamente, ele não interage com ninguém da família do Duque. Ele se dedica exclusivamente à sua própria pesquisa, trancado no laboratório. Isso significa que, se Aeryn tiver conhecimento sobre ciência mágica, pode chamar a atenção dele. Cientista mágico louco. É meio bizarro, mas, claro, ele age como se estivesse um pouco fora de si. E é bastante excêntrico, mas... Ele não vai matar pessoas como Havenick, certo? Aeryn engoliu em seco, tentando manter a compostura. Ah, olá! Ela forçou um sorriso ao ver Jeffrey bem na sua frente, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, solte o que você está segurando, solte agora mesmo! Aeryn congelou. Ela realmente tinha mexido no que não devia. Desculpe, não foi de propósito. Não fique enrolando. Desapareça. Certo. Sem ter outra opção, Aeryn saiu da biblioteca com um suspiro pesado. Sentada sozinha, ela olhava para os livros que conseguiu levar. Estou ferrada. Jeffrey odiava de forma patológica quando alguém mexia em suas coisas, e ela simplesmente esqueceu disso, e ainda teve a audácia de fuçar no diário de pesquisa dele. Que idiota! Eu quero me dar mal, é? De qualquer forma, Aeryn tentou se aproximar de Jeffrey para fazer com que ele a adotasse. Ela não sabia muito sobre ciência mágica, mas, como já experimentou a tecnologia mágica do futuro, será que Jeffrey também se interessaria? Que interesse! Já foi uma sorte não ter sido expulsa. Ela choramingou sobre a mesa, frustrada. Mesmo assim, Aeryn espiava por trás de um livro, ainda determinada. Não podia desistir tão fácil. Ainda havia muitos números e símbolos básicos listados, mas a equação escrita no diário, com certeza era a equação de poder mágico de Elfro. Elfro era uma equação de poder mágico que foi chamada de revolucionária na ciência mágica. Usando Elfro, com uma quantidade mínima de pedras mágicas, era possível criar ferramentas mágicas. A fórmula era tão complexa e difícil que levou muito tempo para ser comercializada, mas, eventualmente, tornou-se uma equação tão importante que não havia mais ferramentas mágicas sem Elfro. Mas Elfro não foi originalmente desenvolvida no laboratório de Havenick. Depois de se tornar o herdeiro, Havenick começou a destruir os negócios da família um a um. Tudo ou nada. Mercados, imóveis, fundição, comércio. Ele derrubou tudo. Mesmo assim, apesar de desperdiçar constantemente a fortuna, a família conseguiu se manter graças à equação de Elfro. Mais tarde, isso não foi suficiente e chegaram a desviar dinheiro até do Tesouro Imperial. Na vida passada, Havenick se orgulhava imensamente de que, graças à sua descoberta, a família Brownlow se beneficiaria muito, mas a base dessa equação está com Jeffrey. Será que Havenick roubou os resultados da pesquisa de Jeffrey? Aeryn ficou em silêncio, processando tudo.
Quero dizer, essa equação será uma invenção que será realmente útil daqui a alguns anos. Portanto, não devemos entregá-la a Heavenik, mas Jeffrey não deve se importar, contanto que ele continue pesquisando, não é? Claro, se ele estivesse interessado, ele teria vindo ao meu escritório na vida passada e ficado bravo. A Erin olhou de relance e viu Jeffrey frustrado. Droga, isso não é... Ele bagunçou o próprio cabelo, claramente irritado. Que problema é esse para ele agir assim? Enquanto observava, um papel caiu perto dos seus pés. A Erin pegou e começou a ler. A equação não está funcionando bem. Seus olhos se arregalaram. Espera. Erin se aproximou de Jeffrey com um olhar determinado. Desculpe interromper enquanto está trabalhando. Jeffrey ergueu uma sobrancelha, mas antes que pudesse responder, Erin continuou. Não é isso, mas tenho algo a te dizer. No mesmo instante, Jeffrey puxou o papel de sua mão e se virou. A Erin viu sua expressão mudar enquanto ele rapidamente pegava o papel de volta e voltava a escrever. Ela hesitou por um momento, mas então respirou fundo. Jeffrey virou para encará-la. A equação está errada. Ele ficou em silêncio, surpreso. Jeffrey apertou o punho com força. A Erin estremeceu. O que você está falando? Parece que ele está bravo. Por quê? Eu não peguei nada. Eu também não atrapalhei, não foi? A Erin sentiu seu rosto esquentar de frustração. Eu só estava tentando ajudar. Ela gritou. A equação está errada, e está errada em 3 lugares. Jeffrey disse. O quê? Mas antes que pudesse falar mais alguma coisa, a pequena saiu correndo. Sem olhar para trás, ela seguiu direto para seu quarto. Jogando-se na cama, enterrou o rosto no travesseiro. Ah, eu devo estar ficando louca. Comecei a gritar sem pensar nas consequências. Não só não fui adotada, como agora também vou ser odiada por ele. A Erin suspirou, deitada na cama, encarando o teto. O que fazer agora? Acho que não vou ser adotada. Eu deveria apenas fugir, ou talvez procurar algum parente distante da família. Mas então, ela se sentou de repente, determinada. No momento, não há nada que eu possa fazer. Só preciso me desculpar sinceramente pelo erro. Primeiro, vou voltar para a biblioteca para pegar os livros que não consegui pegar ontem. E se Jeffrey estiver lá, terei que me desculpar. Mas assim que abriu a porta diante dela, Jeffrey estava parado com uma expressão furiosa, os olhos brilhando de raiva. Ele diz, você... Erin se encolheu, assustada com o tom de Jeffrey. Ele ergueu um papel diante dela. Isso! Com os olhos arregalados, Erin viu os círculos vermelhos marcados no papel. Os 3 lugares que você mencionou, certo? Você tem certeza de que estão corretos? Erin piscou, confusa. Desculpe, o que está acontecendo? Ela olhou para o papel novamente, vendo as correções feitas por Jeffrey. Não pode ser que você veio até aqui apenas para descobrir isso. Sim, tenho certeza de que essas são as partes erradas. Jeffrey ajeitou os óculos com um pequeno sorriso. Eu sabia, confusa. Então, qual é a razão? De repente, desde quando você tem espionado minha investigação? A Erin congelou. Desculpe? Ela piscou várias vezes, tentando entender. Não, foi a primeira vez que li o diário ontem. Jeffrey perguntou se ela achava que ele acreditaria naquilo. Você encontrou um erro em tão pouco tempo. E não apenas um, mas 3. Essa investigação não é algo que se possa compreender apenas folheando. A Erin explicou que é muito boa em matemática. O cientista maluco perguntou se ela era boa com equações, sem mencionar as equações complexas da fórmula. A Erin respondeu que, mesmo em equações complexas, a subtração e a adição. Ao julgá-la, a Erin disse que, se ele não acreditava, podia testá-la. Enquanto ele fica parado, coloca a mão no queixo e pensa em um teste. Ele entrega uma folha e diz para ela dizer se e verdadeiro ou falso. Ela olha a folha de papel e dizia que mesmo se nascesse novamente, ainda não sabia muito sobre fórmulas de magia tecnológicas. Ela coloca a folha na mesa e diz, aqui mesmo. O Jeffrey diz, ótimo. Jeffrey observa atentamente enquanto Erin revisa os documentos à sua frente. Ele atesta, entregando página por página. A Erin, sem hesitar, pega um dos papéis e analisa com precisão. Aqui está uma. Jeffrey espera a resposta dela. Então, o que acha disso? Ela examina rapidamente e responde com confiança. Esta página não tem erros. Isso é incrível. Ele ajeita os óculos e a encara. Você realmente resolveu tudo isso em sua cabeça? Sobre a mesa,
Uma pilha de papéis revisados por Erin se espalha. Jeffrey olha para os cálculos, ainda processando o que aconteceu. Não só isso, sua velocidade para calcular, Erin sorri de forma travessa. Fufu, você deve estar surpreso. Erin se lembra do passado. Desde criança, era extraordinária no orfanato, destacando-se por sua inteligência. Esse talento foi o que lhe garantiu o patrocínio da família Brownell em sua vida passada. Sem mencionar que ela pode resolver esses cálculos de olhos fechados, o Jeffrey diz que com sua rapidez de cálculo, ele pode deixar ela enquanto ele revisa. Então poderiam encontrar a causa dos erros enquanto ela estiver comigo. Ele pergunta quantos anos ela tinha, enquanto a garota nervosa diz, eu tenho 7 anos. Ele fica surpreso que ela disse 7 anos e diz, você ainda bem jovem. Bem, isso não é um problema. Ele pedia para ela ir ver ele aquela tarde. Ela pergunta se então deveria ir para a biblioteca, enquanto o Jeffrey saía dizendo que não, era para ir para a sala de estudos dele. Sua sala de estudos? Mas por quê? Ele fala que ela era a sua assistente a partir daquele momento. A garota pergunta nos seus pensamentos o que ele estava falando. Ela só queria chamar a atenção do Jeffrey, mas não importa como ela veja, ser assistente parece uma relação profissional do que familiar. Ele fala que tem algo para dizer para ela, então não deveria esquecer de ir. Ele primeiro se prepararia. A garota diz, mas eu... Ele interrompe, dizendo que, por sinal, com as mãos no bolso, pergunta o que ela gostava. A garota confusa questiona como assim? Ele estava falando de lanches. Certamente ela tem algum lanche que gostava. E a garota surpresa começa a pensar, um lanche que eu gosto. Ela realmente gosta de muitos lanches, mas não pode comê-los com frequência porque são caros. Até agora, ela se vê em uma posição em que tem medo de ser chamada de parasita. A Erin disse que queria biscoitos. Jeffrey fica surpreso. Ele pergunta se isso era realmente o que ela gostava. Enquanto ela disse que era realmente saboroso, Jeffrey respondeu que entendeu e se despediu da pequena. Já nas portas de sua sala, Erin se sentia nervosa de alguma forma. Ela ainda não conseguia acreditar que ele a havia feito sua assistente. Embora fosse uma situação melhor do que o primeiro cenário que imaginava, ser adotada por Heavenik e acabar morrendo depois de trabalhar tanto quanto em sua outra vida, ela se repreendeu por fazer suposições precipitadas. No fim das contas, aquele cientista maluco era sua única opção naquela situação. Agora que tudo isso havia acontecido, Erin queria garantir que conquistaria o afeto de Jeffrey. Ele a chamou para entrar. Assim que abriu as portas, ficou impressionada com a imensa sala, realmente espetacular e bem organizada, pensou a pequena. Jeffrey a chamou e apontou para um assento, dizendo que aquele era seu lugar provisório. A Erin, ao ver o tamanho, pensou que havia sido feito especialmente para ela. O cientista explicou que havia pedido ao mordomo para improvisar algo rapidamente, mas que providenciaria um melhor na próxima vez. Ela agradeceu. Jeffrey pediu que ela aguardasse um momento, pois estava quase terminando o que fazia. Também recomendou que comesse o que estava na mesa enquanto esperava. A Erin olhou para a mesa e se perguntou se seriam os biscoitos que havia pedido. Ao começar a abrir a bandeja, pensou que talvez ele mesmo os tivesse preparado, mas de repente se encantou ao ver a refeição que recebeu, uma torta de creme de morango. Ela não estava entendendo nada e perguntou se realmente poderia comer. A Erin começou a se servir e, ao provar, ficou apaixonada pelo sabor. Era delicioso. A combinação requintada de morango e creme era inigualável. Ela pensou que nenhum outro bolo que provasse poderia se comparar àquele. De repente, passou a enxergar o cientista maluco de outra forma. Começou a encará-lo, questionando mentalmente quem teria dito que ele era excêntrico e assustador. Agora, só via um rapaz bonito. Jeffrey, percebendo que ela havia devorado tudo de uma vez, perguntou o motivo. De barriga cheia, Erin pediu desculpas, explicando que era a primeira vez que comia algo tão delicioso. Jeffrey se virou e, antes de qualquer coisa, pediu que ela limpasse a boca antes de falar. E ela se pergunta, o que há com minha boca? Ela se olha no reflexo do garfo e se assusta com sua boca cheia de creme. Ela agradece por ele ter avisado, e ele se pergunta se não era o suficiente. E se ela queria mais, ela dizia que não precisava e estava satisfeita. Ele comenta que daria tudo o que ela quisesse.
Então não precisava comer tão rápido. Se ela trabalhasse ali, ele daria todos os lanches que ela quisesse. E já que ele estava de costas evitando o contato visual, a garota se pergunta se ele estava envergonhado. Talvez... Ela pergunta se foi ele que fez e ele comenta que ele era muito exigente, e ela se impressiona dizendo que sabia que o Jeffrey era um gênio, mas ela não conseguia acreditar que ele também sabia fazer bolos deliciosos. Agora para ela ele parecia um deus, e ele comenta para ela que de qualquer forma bastava a conversa. Ele falava que iria explicar o que ela teria que fazer, então era para seguir ele. Ele pediu que ela pegasse este livro primeiro, pois ele mesmo o escreveu e ainda não viu um livro no Império que o supere. Erin agradeceu e começou a ler. Jeffrey disse que só estava emprestando e que não costuma emprestar seus livros para qualquer um. O cientista maluco explicou que, agora que os níveis de açúcar da pequena se estabilizaram, seria melhor começarem. A Erin perguntou como assim, níveis de açúcar? Ele respondeu que, para pessoas como eles dois, gênios que precisam usar o cérebro, algo doce é essencial, pois o açúcar ajuda o cérebro a funcionar. Em seus pensamentos, a Erin agradeceu por ele chamá-la de gênio, mas isso significava que o bolo anterior era um combustível para que ela trabalhasse? Ela ficou em alerta. Jeffrey se aproximou com mais papéis e explicou que, como de manhã, ela apenas encontraria os erros. Erin perguntou o que seria tudo aquilo e percebeu que talvez estivesse sofrendo exploração infantil. O cientista maluco disse que prepararia chocolate e bolo de maçã no dia seguinte, fazendo a pequena sonhar com seu lanche. Ela se sentiu motivada a trabalhar duro. No dia seguinte, andando pelos corredores, a Erin pensava que a Magitech seria a forma perfeita de atrair Jeffrey, mas não esperava que funcionasse tão bem. Foi tão eficaz que suas preocupações anteriores se mostraram infundadas. A Erin acreditava que, se continuasse mostrando interesse nesse campo, enquanto o ajudava com sua pesquisa, o afeto dele por ela naturalmente cresceria. E quando esse afeto atingisse o máximo, ela o convenceria sutilmente a adotá-la. Então, viveria seus dias confortavelmente na casa Brown, aproveitando o resto de sua vida. Enquanto a Erin saltitava pelo corredor, dois rapazes a avistaram de longe e gritaram, chamando-a de intrusa. Um deles perguntou o que ela estava fazendo na casa principal. O primeiro se chamava Abelon, enquanto o de trás era Beimer. Erin já imaginava que os encontraria, pois eram filhos de Havenick, mas continuavam tão rudes como sempre. Ela disfarçou e perguntou por que estavam chamando-a de intrusa. Abelon, nervoso, virou-se para o irmão e perguntou por que a chamavam assim. A Erin pensou que, a julgar pela reação deles, provavelmente já a haviam incomodado mais de uma vez. Quando era assistente de secretária, tinha que limpar a bagunça deles e se curvar perante sua presença, mas agora estava no mesmo nível que eles. Então, não havia razão para se sentir inferior. Os dois, confusos, queriam saber se ela estava rindo da situação e perguntaram se havia comido algo que não lhe fez bem. A Erin se desculpou e disse que estava ocupada, perguntando se poderiam conversar depois. Abelon perguntou se ela havia enlouquecido, apontou o dedo para sua testa e questionou como ela ousava dizer isso para eles, chamando-a novamente de intrusa e exigindo saber por que diabos estava na casa principal. Ele perguntou se ela não ia chorar. A Erin mandou que ele parasse de chamá-la de intrusa e perguntou se gostariam que ela começasse a chamá-los de irmãos Xixi. Os dois ficaram apreensivos e se perguntaram como ela sabia disso. A secretária costumava ouvir a mãe deles se lamentando dia e noite sobre isso enquanto ela trabalhava. A Erin respondeu que, de qualquer forma, manteria segredo, mas pediu que parassem de incomodá-la, pois estavam fazendo coisas que nem mesmo ela, como irmã mais nova, faria. O garoto a questionou. Irmã mais nova? Como você é nossa irmã? Ele pensava que algo estava errado e que agora ela estava se sentindo superior só porque tinha informações vergonhosas sobre eles. Ele perguntou se ela achava que iam deixar isso passar tão facilmente. A Erin refletiu que era impossível argumentar com eles e saiu correndo. Abelon gritou, perguntando se ela achava que podia simplesmente ir embora, e disse que, se quisesse sair, que fosse pelo caminho das intrusas. Continuaram implicando com ela. A Erin perguntou o que aconteceria se recusasse a passar. Abelon respondeu que, então, ela não daria mais nenhum passo. A pequena se posicionou e questionou por que deveria fazer o que ele mandava.
pediu que aceitasse seu conselho enquanto ela ainda estava sendo boazinha e ordenou que ele se afastasse. Beimer comentou que ela estava agindo de forma muito estranha naquele dia. Aeryn retrucou, perguntando o que o Duque diria se soubesse disso. Abelon perguntou se ela estava ameaçando-os. Ele ergueu a mão para puxar os cabelos dela, chamando-a de pestinha, e gritou, perguntando se ela ia contar para o avô, chamando-a de fofoqueira. Ele disse que seu avô não se importava com uma órfã como ela e ordenou que Aeryn desaparecesse naquele momento. Ele exigiu que ela calasse a boca e mantivesse a cabeça baixa, como uma órfã deveria fazer. Aeryn tacou o livro em seu rosto e perguntou o que havia de errado em ser órfã. Ela preferia ser órfã a ser um lixo como eles. Beimer, preocupado, avisou que a testa de seu irmão estava sangrando. Aeryn, agitada, começou a balançar o livro, mandando-os sumirem dali. Beimer a chamou de intrusa louca e pediu que seu irmão fosse embora com ele. Mas Abelon, tomado pela raiva, avançou novamente para cima de Aeryn, gritando que a intrusa havia acabado de bater nele. Ela pediu que a soltasse, mas ele ameaçou. "Você está morta agora." Abelon queria garantir que seu pai fizesse o mesmo com ela. Os três foram para o escritório de Havenich. Seus filhos exigiram que ele castigasse Aeryn. Beimer acusou a intrusa de ter batido em seu irmão. Havenich ficou surpreso. "Uma garotinha bateu em você?" Ele olhou para Aeryn e perguntou, "Você de novo?" Queria entender por que estavam brigando dessa vez. Abelon afirmou que apenas perguntaram por que ela estava na casa principal e que ela começou a chamá-los de irmãos xixi, depois o agrediu com o livro que carregava. Aeryn pensou que aquela era uma mentira tão óbvia. O garoto prosseguiu, dizendo que ela devia se comportar assim porque cresceu sem pais. Ele empurrou Aeryn e exigiu que seu pai a castigasse. Havenich mandou que fizessem silêncio. Seus filhos haviam apanhado de uma menina menor que eles. Ele se aproximou de Aeryn e perguntou por que ela simplesmente não pedia desculpas aos seus irmãos e encerrava aquilo de uma vez. Aeryn pensou que não havia sido ela quem começou aquela briga sem motivo. Foi ferida injustamente e agora diziam que deveria pedir desculpas primeiro, depois de ser chamada de aproveitadora, órfã e até mesmo ter seu cabelo puxado? Havenich perguntou se ela não ia responder e disse que o máximo que ela deveria fazer era ficar calada como um rato. Ele queria saber como ela ousava ignorar suas palavras. Ele perguntou o que ela estava fazendo e mandou que pedisse desculpas agora mesmo. Ela retrucou, dizendo que foi Abelon quem começou. Ele não quis saber e mandou que ela ficasse de joelhos e pedisse desculpas corretamente. Aeryn olhou em seus olhos e percebeu que conhecia o olhar que Havenich estava fazendo. Ele estava dizendo para ela ficar de boca fechada e não se envolver, mas ele não a deixaria ir até que ela se ajoelhasse e pedisse desculpas. Nesse caso, talvez fosse melhor apenas fazer o que ele queria. Aeryn se perguntava que tipo de traição teria cometido para merecer se ajoelhar. Alguém entrou na sala e ela se virou para ver. Era Jeffrey. Nervosa, ela perguntou por que Jeffrey estava ali. Talvez ele simplesmente tivesse aparecido na hora errada, pensou a pequena. Ela abaixou a cabeça, envergonhada. Jeffrey se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e disse que ela fez uma verdadeira bagunça. Havenich disse que estava no meio de uma disciplina e perguntou por que seu irmão o interrompeu. O cientista ignorou completamente seu irmão e perguntou a Aeryn se havia alguma dor ou desconforto. Havenich ficou irritado e gritou, perguntando quem é que estava realmente machucado ali. "Não seja ridículo." Com o tom elevado, perguntou se Jeffrey não viu a bagunça que aquela garota fez ao bater em seu filho. Como uma garota ousa bater no filho legítimo da família Brono? Ela é só uma criança? Como pode fazer isso com o irmão? Jeffrey cochichou. Irmão? Um garoto que puxa o cabelo e chama alguém de aproveitadora e órfã? Isso é ser um irmão? Havenich retrucou. Que bobagem é essa que você está dizendo? Por acaso viu isso acontecer? Jeffrey se levantou e disse que qualquer pessoa curiosa poderia confirmar por si mesma. Havenich gritou, chamando-o de pirralho. Jeffrey se virou para a pequena e disse que eles não tinham mais tempo a perder ali, chamando-a para ir. Aeryn apenas concordou e o seguiu.
A cena corta para a sala do cientista. Ele está cuidando dos machucados de Erin. Pediu que ela não se movesse e perguntou se doía muito. Ela respondeu que não e que estava bem. Ele entendeu e pediu que tivesse mais cuidado de agora em diante. Erin queria causar uma boa impressão para que ele realmente considerasse adotá-la quando chegasse a hora, mas começou uma grande bagunça. Pensava que alguém como ela poderia ser útil como assistente, mas ninguém iria querer chegar ao ponto de adotá-la. Choramingando, refletiu que, de todas as pessoas, tinha que ser logo Jeffrey quem viu tudo. Jeffrey disse que, depois de todo esse caos, aqueles irmãos não iriam mais incomodá-la por um tempo. Eles não sabem o que fazer agora, então não serão um problema. Brincando, Jeffrey perguntou se eles eram os irmãos Xixi ou algo assim. Nervosa, a Erin perguntou: "O quê?" Jeffrey disse que deixaria passar dessa vez porque foi ele quem a encontrou, mas se algo acontecesse futuramente, ela não deveria deixar de contar. "Você é minha assistente e sou eu quem está no comando", afirmou ele. Ela concordou e pensou que não estragaria mais nada na próxima vez. Jeffrey disse que ela não fez nada de errado naquele dia, então não deveria pedir desculpas se não havia feito nada errado. Ele entregou um livro para ela e a pequena apenas agradeceu. Ela pensava que todos da família Brownell estavam do mesmo lado, todos menos ele. Jeffrey disse que pegou o livro do chão e tirou o pó, mas, se ela quisesse, ele compraria um novo. Ela respondeu: "Não quero um novo. Gosto desse livro. É o livro que Jeffrey confiou somente a mim." Ele valorizava muito seus livros, e compartilhá-los com alguém era um gesto especial. Isso tocou Erin profundamente. Ela nunca tinha recebido esse tipo de atenção. Mari chamou pela senhorita. Preocupada, perguntou o que havia acontecido com o rosto dela e por que suas roupas estavam esticadas. A Erin pensou que, se contasse para Mari, seria um desastre se os rumores se espalhassem. Então, simplesmente disse que havia caído e que não era nada demais. Mari perguntou: "Você caiu e acabou assim? Parece que esteve em uma briga. Não me diga que foi o Sir Jeffrey." Nervosa, Erin disse que apenas caiu e que Jeffrey até deu remédios para ela, mostrando os curativos. Mari chamou pela jovem senhorita e disse: "Aconteça o que acontecer, por favor. Você deve me contar tudo." Erin concordou. A serva pediu que fosse honesta, pois essa seria a única maneira de ajudá-la de alguma forma, mesmo que fosse só um pouco. A Erin sorriu e disse que realmente tropeçou nas escadas. Mari ficou quieta, sem dizer uma palavra. Ela disse para a jovem senhorita: "Depois da febre, você se tornou uma pessoa muito diferente." A Erin podia compreender por que ela pensava isso. A única coisa com que se importava depois de acordar era como sobreviver. Nunca parou para pensar como seria a verdadeira Erin. Se alguém suspeitasse, seria Mari, pois era a pessoa mais próxima dela. Como poderia explicar isso para Mari para que ela simplesmente deixasse para lá? Mari chamou por ela e disse: "Não estou dizendo que não gosto de você. Na verdade, gosto ainda mais de você se tornando mais forte. Mas, por favor, não se esconda quando estiver com dor." Pediu que prometesse. Quietinha, ouvindo, a Erin respondeu que prometia. A pequena correu para a mesa com alguns papéis. "Certo, aqui vamos nós." Perguntou como Jeffrey teve coragem de pensar em jogar tudo aquilo fora. Eram projetos para ferramentas mágicas que seriam comercializados em 10 anos. Eles serão indispensáveis no futuro. É claro que agora era difícil encontrar os materiais, pois estavam muito à frente do tempo para ganhar popularidade pública. A Erin quase não conseguiu salvá-los depois de descobrir que estavam prestes a serem descartados. Se comercializarmos e garantirmos as patentes agora, estaremos nadando em dinheiro quando a demanda explodir. Uma vez feitos, atrairiam atenção constante. Se pudesse ganhar dinheiro com isso, teria um plano B, caso Jeffrey não a adotasse. O único problema era que o tempo estava se esgotando. 3 dias atrás, Jeffrey partiu repentinamente para o Palácio Real. Antes de partir, disse que, se ela quisesse fazer pausas em suas funções de assistente, poderia fazê-lo a seu critério. Erin disse que
Em sua outra vida, ele também foi para o Palácio Real, mas a programação não foi tão rápida. Originalmente, queria segui-lo depois que fosse adotada. Talvez o fato de ser sua assistente agora tenha acelerado o tempo em comparação com antes. A menos que as coisas tenham mudado drasticamente em relação à sua vida passada, Jeffrey estaria muito mais ocupado quando voltasse. Antes que isso acontecesse, ela queria produzir e distribuir os produtos. Alguém apareceu atrás da pequena enquanto ela pensava em como uma criança de 7 anos conseguiria coletar esses materiais caros, fabricar os produtos e distribuí-los. Ela se virou, perguntando quem estava ali. O Duque suspirou e perguntou por que ela estava ali. A última vez que o viu em sua vida passada, ele parecia muito doente, mas agora ainda parecia saudável. O Duque novamente perguntou por que ela estava ali. Ela se curvou e deu olá para seu avô. Não sabia o que deveria fazer. Nunca teve uma conversa individual com ele até seu funeral. Então disse: "Bem, por que estou aqui? Sou a assistente de Jeffrey." Seu avô respondeu: "Assistente? E cadê ele?" A Erin disse que ele partiu em viagem há alguns dias. O avô, bravo, chamou-o de pirralho. Ainda desperdiçando sua vida no laboratório, a Erin pensou: o que é isso? Será que ele tem algum problema com Jeffrey ir ao palácio? O Duque disse: "Diga isso a Jeffrey. Se ele continuar vivendo assim, vou tirá-lo da propriedade. Então, é melhor que ele melhore a atitude." Aflita, a Erin perguntou o que ele acabou de dizer. É verdade que Jeffrey é obsessivo por sua pesquisa, mas ele não é tão obcecado a ponto de nem saber o que está pesquisando, como dizem os rumores na mansão. Ela pensava que, se o Duque soubesse que ele estava pesquisando algo grande com Elfro, seu avô diria que primeiro teria que tirar o laboratório dele. Desesperada, a Erin se perguntava o que deveria fazer agora. Então ela gritou com seu avô, dizendo que isso não pode acontecer. O mordomo apareceu, dizendo que tudo estava pronto. O Duque pediu que ele esperasse 1 minuto, então se virou e perguntou para a pequena o que não podia acontecer. A Erin respondeu que ele não pode fazer isso com Jeffrey. Ele não está fazendo nada inútil. Como sua assistente, ela sabe que, se essa pesquisa for bem-sucedida, será de imensa ajuda para todo o Império. O Duque não pode nem imaginar o quão grandes serão os lucros de Elfro. Isso renderá dinheiro suficiente para sustentar 3 gerações de pessoas sem que elas tenham que trabalhar. Seu avô começou a rir. A Erin explicou que ele ganhará dinheiro em breve, então não terá que implorar por mais nada. O Duque perguntou se Jeffrey disse isso. Ela ficou quieta e então respondeu que sim. Ele disse. Seu avô então disse: "Até quando você vai viver assim, presa no passado, tentando fazê-lo parecer um louco?" A Erin agiu de forma confusa, sem entender. Seu avô a encarou nervoso e disse que, se ela estivesse tentando enganá-lo com bobagens, também teria problemas. O Duque pensou sobre o que a pequena falou e então perguntou como assistente dele o que exatamente ela estava fazendo. A Erin respondeu que estava encontrando os cálculos errados no diário e corrigindo-os mentalmente. Seu avô perguntou: "Mentalmente?" Ela disse que sim. Jeffrey a chama de gênio do cálculo. Então, os dois observaram os papéis. O mordomo disse que realmente não entendia as equações usadas na ciência mágica, mas só ler as equações da ciência mágica já era impressionante. Resolvê-las mentalmente era simplesmente incrível. Seu avô disse que era uma equação bastante difícil e perguntou se ela estava realmente fazendo isso. Ela confirmou. Ele perguntou se foi Jeffrey que a ensinou a calculá-las. Erin respondeu que simplesmente as entendia sozinha, mas que Jeffrey tenha ensinado um pouco sobre rituais de ciência mágica. Seu avô perguntou o que ela estava planejando fazer com isso. A pequena respondeu que Jeffrey disse que ela poderia usar da maneira que achasse melhor. Ele perguntou se essas falhas eram de sua pesquisa. A Erin disse que não. Ele perguntou se ela estava tentando estudar com ele. A Erin disse que não era exatamente estudar, mas ela quer fazer e vender os itens desenhados neste projeto. O avô perguntou se ela quer fazer e vender isso e perguntou o que seria exatamente. Empolgada, a Erin pensou que finalmente o Duque se interessou. Ela explicou que as coisas desenhadas nesses projetos são desconhecidas agora, mas, no futuro, as pessoas vão querê-las, uma por uma. Ela disse que tem certeza de que até seu avô vai querer uma delas. Ela está determinada a conseguir. Seu avô sorriu e perguntou: "Algo que todo mundo vai querer? Você está dizendo que este é esse tipo de produto?" A Erin confirmou que sim.
Ele perguntou se ela estava confiante de que vai vender. Novamente, a pequena disse que sim. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ela, enquanto ela se virava para explicar mais sobre os projetos. Seu avô disse que, nesse caso, após a reunião anual, mesmo que o financiamento da pesquisa seja cortado, ela será capaz de lidar com as coisas sozinha. Ela disse que sim. Pensativa, a Erin estava confusa. Ela acabou de explicar, mas ele não parecia apenas interessado. O Duque disse que, se isso for verdade, parece que não haverá problemas em garantir financiamento. A pequena congelou. Ela pensava que isso significava que havia amarrado as próprias mãos. A Erin ia explicar que ainda não tinha nada feito, mas o Duque a interrompeu, dizendo que já ouviu o suficiente e que está tudo bem agora. Ela pode parar de vigiar o laboratório vazio e voltar. Então, os dois saíram, e a Erin ficou realmente surpresa. Ela pensava, acabei de falar bobagem sobre os projetos à toa, ou o Duque veio aqui só para dizer isso desde o começo? Seja o que for, uma coisa é certa, ela só piorou a situação. A cena corta para o mordomo chamando pelo mestre. Ele perguntou se o Duque não disse que ia esvaziar o laboratório hoje. O Duque respondeu, isso mesmo. O mordomo perguntou por que ele estava saindo então. O Duque respondeu para deixarem isso para depois da reunião anual e perguntou o que ele achava. O mordomo perguntou se ele estava falando de Jeffrey. Nervoso, o Duque se virou e disse que não estava nem aí para ele. Então, o mordomo pensou na pequena Erin e perguntou sobre a jovem mestre. Ela é muito mais inteligente do que os outros da sua idade e tem grande potencial. O Duque concordou e disse que, até o dia em que ela chegou à mansão, aquela criança não disse uma palavra. Em seu passado, a Erin não parecia ter uma boa relação com seu pai. O Duque estava pensando nisso e então pensou que seu filho estava tão confiante em deixar a família, mas acabou morrendo e deixando apenas um parente para trás. A criança deixada sozinha não tinha como entender o mundo, então a aceitaram. O Duque disse que, ainda assim, como alguém pode mudar drasticamente da noite para o dia? O mordomo respondeu que talvez Jeffrey tenha descoberto o talento da jovem mestre e isso lhe deu confiança. O Duque, indignado, disse que aquele idiota não consegue chorar nem por si mesmo. O que ele descobriria? O mordomo disse que ele sempre fica assim quando o nome de Jeffrey é mencionado. Talvez seja apenas a natureza do jovem mestre se mostrando. As crianças podem se adaptar rapidamente a novos ambientes. O mordomo disse que, já que chegaram nesse assunto, perguntou o que o mestre achava de a pequena receber educação formal, como os outros jovens senhores. Apoiar e cuidar de crianças talentosas é o que faz a família Brown ser conhecida. Nesse caso, ele acha que as habilidades da jovem mestre se alinham perfeitamente com esse lema. O Duque pensou sobre o talento dela. O mordomo complementou que a jovem mestre ainda é muito pequena para ser testada. O Duque perguntou, teste? Para quê? O mordomo explicou que a Erin disse que faria coisas e as venderia para garantir fundos de pesquisa. O Duque disse, o que uma criança pode fazer? Ele não esperava por isso. O Duque só pensava que, se aquele pirralho ouvisse sobre isso, ele poderia se recompor. E os pensamentos de Rafael estão prestes a errar o alvo lindamente. O Duque sonhava com a Erin, o chamando de vovô, e dizendo que tinha algo para lhe mostrar. A Erin chegou em frente a uma porta e se perguntou se aquele era o escritório de Rafael. A essa altura, a reunião com seus subordinados já deveria ter terminado. O Duque geralmente divide seu tempo entre a casa na capital e o castelo, mas desta vez ele ficou no castelo por um bom tempo, provavelmente porque estava se preparando para o encontro anual. O encontro anual, como o nome indica, é um evento realizado anualmente, onde a família Brown se reúne para apresentar suas conquistas ou tomar decisões importantes. É um grande evento realizado apenas 3 dias por ano, com grande credibilidade e influência. As decisões tomadas aqui são estritamente vinculativas, de modo que será preciso esperar mais um ano para alterá-las. Por isso, ninguém com o nome Brownell jamais deixa de comparecer. Se tudo correr como esperado, o anúncio de Erin ingressando na família Havenick também será feito durante este encontro. Afinal, a Erin é uma descendente direta. A pequena estava preocupada e pensava que, mais uma vez, este período seria agitado, mas de uma forma diferente.
Durante o período da reunião anual, ela costumava ficar acordada a noite toda preparando os relatórios que Heavenik precisava apresentar. Heavenik sempre focou apenas nos lucros imediatos e não tinha interesse em negócios voltados para o futuro. Então, quando as coisas iam mal, ele pagava várias vezes, mas apenas para encobrir a situação. Seus subordinados foram os únicos a limpar seus empreendimentos fracassados. Ela teve que elaborar relatórios fazendo com que esses fracassos parecessem empreendimentos bem-sucedidos. Só de imaginar aqueles tempos, ela sentia o horror. Comparado a isso, trabalhar com Jeffrey era realmente confortável e tranquilo, mas ele simplesmente desapareceria assim que o trabalho fosse concluído. Até o melhor local de trabalho se tornaria tão ruim quanto um fracasso se ele desaparecesse. Se eles anunciassem sua adoção e, além disso, declarassem o fim da pesquisa de Jeffrey, isso seria realmente irreversível. Em sua vida passada, ela nunca ouviu falar de uma suspensão da pesquisa, mas as circunstâncias eram um pouco diferentes desta vez. Então, ela não podia simplesmente ficar sentada sem fazer nada. A Erin não tinha certeza total de que isso funcionaria, mas se repreendeu para não ter pensamentos fracassados. A pequena estava com medo e dizia para si mesma que não precisava se preocupar sem motivos. Se foi Rafael quem apoiou Brown como seu chefe durante toda a sua vida, essa proposta com certeza chamaria sua atenção. Um senhor abriu a porta e pediu que ela entrasse. Uma serva se aproximou e perguntou o que havia de errado. O senhor disse que a senhorita veio visitar, e a serva comentou que ela estava tão bem vestida hoje. Eles estavam comentando que a jovem senhorita ainda era tão nova. Será que ela é filha do falecido Colone? Agora que você mencionou, ela se parece muito com ele. O Duque confia mais nos servos reunidos aqui do que em qualquer outra pessoa. Se a Erin deixar uma boa impressão neles, isso pode ser até mais eficaz do que impressionar o próprio Duque. A pequena disse olá. Um dos senhores comentou que a jovem mestre era tão educada. A Erin olhou e suspirou, reconhecendo o Visconde Duce. Ele perguntou o que a trazia ali, e a Erin respondeu que queria ver seu avô. Ele perguntou se ela trouxe um desenho para mostrar ao chefe da família. Um senhor se aproximou e sugeriu que talvez fosse uma carta para comemorar o aprendizado de sua escrita. Outra senhora disse que, de qualquer forma, o chefe da família ficaria muito feliz. A serva comentou que não era de se admirar que as netas fossem adoráveis. O Visconde, reprovando a atitude dos servos, que estavam sonhando acordados na frente da jovem senhorita, pediu que ela o acompanhasse. O chefe da família estava ali dentro. Ele abriu a porta e chamou pelo seu senhor, dizendo que a jovem senhorita queria vê-lo. O duque perguntou o que ele disse. Nervosa, a Erin pensou que ele ainda estava em reunião. A pequena se curvou e, tímida, disse olá. Ela não conseguia nem levantar a cabeça. As pessoas comentaram que ela devia estar nervosa. A serva então disse ao seu mestre que a pequena estava ali porque queria dar algo para ele. Parecia que ela se esforçou muito para marcar sua visita para o fim da reunião. Olha, ela até está suando de nervosismo. Seu avô pediu que ela se aproximasse. A Erin pensava por que aquelas pessoas não iam embora. Ele perguntou o que a trazia ali. A Erin disse que tinha algo para lhe mostrar. Ele perguntou o que seria. Seu avô pensou que havia desabafado toda a sua raiva em relação a Jeffrey, então não seria surpreendente se ela tivesse medo dele. Ele perguntou se precisava verificar isso naquele momento. Erin disse que sim. Então, ele começou a analisar o caderno, e de repente, todos estavam fazendo o mesmo. O duque perguntou por que eles não iam logo embora. A senhorita respondeu que estavam curiosos para ver o quão boa ela era em seus desenhos. O rapaz disse que tinha certeza de que ela já havia aprendido até a escrever. A multidão estava muito animada por ter a Erin por perto e queria saber tudo o que ela sabia fazer. O duque disse que eles tinham muito trabalho para fazer e mandou que fossem embora. As pessoas saíram lamentando que era uma pena e que tentariam conhecê-la na próxima. O duque se virou para o Visconde, perguntando se ele também não iria. Ele respondeu que iria esperar mais um pouco. Algo que ele acabou esquecendo de mencionar veio à mente agora. O duque perguntou onde estava a cabeça dele. Ele abaixou a cabeça e continuou vendo o caderno de Erin. O Visconde pensava que, mesmo o duque lendo documentos ultra-secretos, ele nunca foi tão lento.
Pensou se poderia ser alguma carta ameaçadora enviada pela jovem senhorita, mas não deveria ser uma carta ameaçadora, considerando a expressão dele. De repente, começou a rir muito alto, deixando os dois alertas e confusos. Chorando de tanto rir, o Duque disse: "Bem, então foi isso que você me trouxe." O Visconde, preocupado, perguntou se poderia ver também. O Duque disse que é claro, e entregou o caderno em sua mão. Então, ele começou a ler. "Para o vovô, por favor, transforme estes objetos em produtos e venda-os. Em troca, por favor, mantenha os fundos do laboratório de pesquisa de Sir Geoffrey do jeito que está, não os excluam." Era novamente outra mensagem pedindo para não tocarem no laboratório de pesquisa de Geoffrey. O Visconde, depois de ler, percebeu que não se tratava de uma carta doce de uma neta, mas sim de uma proposta de negócios. Um comerciante líder de um império, como seu avô, sendo abordado com uma carta desajeitada de uma criança. "Por favor, vire a página somente se você concordar. Caso contrário, não vire. A próxima página contém informações cruciais sobre os produtos." O Visconde entendeu que era por isso que os movimentos do Duque estavam sendo tão cautelosos. Ao virar cada página, estava curioso para saber o que tinha na próxima. Mas, estritamente falando, não poderia revelar algo confidencial. Ele ficou em silêncio, com um leve sorriso, mas estava desesperado para ver o que era, achando tudo muito intrigante. Era uma proposta de lápis de cor que incluía até a habilidade de dominar um parceiro de negociação. O Duque disse que era uma proposta bastante interessante, mas perguntou se continuariam a prosseguir e acabariam tendo prejuízos. Aeryn respondeu que seu avô não aceitaria perdas de qualquer forma. O Duque perguntou por quê, e ela explicou que, se os itens não venderem, podem ser desmontados e reutilizados os materiais. Com a fórmula de Sir Geoffrey, isso é perfeitamente possível. O Duque perguntou sobre os custos iniciais da fabricação dos itens. Aeryn estava nervosa, mas então disse que para atingir seus objetivos, isso era muito, comparado com os fundos de pesquisa. Não era nem tanto quanto um Ragnail. Seu avô estava atento e ouvindo, refletindo que, em outras palavras, não importava o quão mal os produtos vendessem, isso não alcançaria, pelo menos, o objetivo de minimizar as despesas com pesquisa. Seu avô pensava que ela não estava apenas repetindo frases de adultos sem rumo. Ela estava, na verdade, oferecendo um negócio real. O que há com essa criança? Aeryn disse que, então, basicamente, essa situação era vantajosa para todos. Então, o que você está dizendo é que mesmo se perdermos, vamos conseguir poder? O Duque chamou pelo Duce e perguntou se sobrou alguma pedra mágica que pudessem usar na mansão. Duce disse que deve haver algum resto de negociações com outras guildas de comerciantes e que deveriam ser capazes de fazer cerca de 50 ferramentas mágicas facilmente. Seu avô perguntou se ela ouviu bem e se realmente queria tentar fazer aquilo que propôs com essas pedras mágicas. Ela perguntou se realmente podia e Duce disse que sim. O Duque disse: "Mestre, o que você quer dizer com isso? Eu não terminei de falar, então não me interrompa." Ele perguntou se o primeiro produto que ela queria vender era aquele. Aeryn confirmou. Ele disse para ela fazer um produto de teste primeiro e que iria designar alguém para ajudá-la. Quando o produto estivesse concluído, Duce ajudaria a distribuí-los. O Duque disse que, já que são cerca de 50, Duce deveria exibi-los na loja de Huangdo. Duce concordou e disse que seria possível, mas que antes precisava ao menos saber o que estava vendendo. O Duque olhou para ele e disse: "Bem, é algo desconhecido agora, mas no futuro, todo mundo vai querer." Ele também mencionou que queria um para si. Aeryn entendeu o que ele quis dizer. Certo, então vamos ver. Ele estava ansioso por isso. A pequena pensava que daria o seu melhor, animada com seu progresso. Comemorou pelo laboratório estar intacto. Ela estava muito feliz por ter aceitado a aposta. Era um grande sucesso. Mesmo que todos os produtos fossem vendidos, nenhum dinheiro iria para ela. Se as ferramentas mágicas fossem vendidas, ela não seria expulsa do laboratório imediatamente. Dessa forma, tudo ficaria bem. Aeryn estava se preocupando em deixar uma boa impressão primeiro para os clientes. Ela disse que, antes de Geoffrey voltar, revisaria rapidamente os diários e, no resto da semana, se concentraria em fazer os produtos. Mas, em um momento, ela notou algo. Aeryn disse que era a mesma coisa de ontem, mas porque agora parecia muito mais divertido.
Ela pensou que talvez fosse por ter se livrado de um fardo. A decisão de adoção ainda não foi tomada, e Rafael ainda dizia que ia esperar para ver. Mas por quê? Porque já parecia que algo havia sido resolvido? Uma moça se aproximou e perguntou se a jovem Aerin estava ali. Aerin respondeu que sim. A moça estava feliz em vê-la. Ela viu a pequena andando pela biblioteca uma vez, mas não teve a oportunidade de cumprimentá-la corretamente. Seu nome era Alphonse, a bibliotecária que trabalhava na biblioteca. Depois de se apresentar, ela disse que era um prazer poder ver a jovem Aerin. A pequena pensou que a tinha visto trabalhando lá, mas Aerin não conseguiu nem visitar a biblioteca em seu primeiro ano. Ela já devia estar lá há muito mais tempo. Aerin disse olá e mencionou que Jeffrey não estava ali hoje. Então, Alphonse respondeu que não veio vê-lo, mas sim entregar alguns livros que ele encomendou. Livros? Aerin perguntou. A bibliotecária confirmou. Ele pediu muita coisa. Aerin se perguntava o que seria tudo aquilo. A moça disse também que Jeffrey deixou uma mensagem para ela. Aerin se perguntou, uma mensagem também? A mensagem dizia, desta vez não é um empréstimo e sim um presente. Se você não quiser ler, jogue em um canto. Aerin, confusa, pensou, jogar em um canto? Para simplesmente jogar fora? Ele comprou muita coisa. Ela avistou um livro em específico e o pegou. Ele teria preparado até novos livros para ela. Aerin pensava que ele estava basicamente dizendo para ela estudar muito e trabalhar corretamente com esses novos livros. Ou talvez ele se sentisse culpado pela forma como ela lidava com os livros que pegou emprestado antes, então talvez tenha comprado novos livros. Ela não tinha certeza, mas tudo o que Jeffrey vinha fazendo por ela era uma certa demonstração de afeto. O que ele disse antes mexeu com a pequena. Você não fez nada de errado hoje. Ela não achava isso tão ruim. A cena corta para a noite, em uma chuva intensa. Jeffrey chegou encharcado, com as roupas completamente sujas. Ele disse que era sorte estar chovendo em um dia como aquele. Ele falava que aquilo era ridículo e se perguntava o que seria o melhor laboratório de pesquisa imperial do Império. Depois de toda aquela pesquisa, a única coisa que ele encontrou foi um cristal semelhante. Isso é uma piada. Sério. Ele estava frustrado e cansado. No final, outra tentativa inútil. Então, ele ouviu uma voz do seu passado dizendo que entendia completamente sua frustração. Mas tentar determinar a composição apenas com esses traços queimados, você sabe que isso é um pedido impossível. Jeffrey se perguntou, impossível? Ele queria descobrir aquilo, não importava o que acontecesse. Até uma criança de 7 anos conseguia identificar erros nas fórmulas. No entanto, o pesquisador-chefe estava ali rebatendo. Pensando em Aerin, ele disse que, graças a ela, sua pesquisa estagnada finalmente viu algum progresso. E ela falava como se não fosse nada especial. Mesmo que passasse o dia todo no laboratório, ela não parecia entediada ou desanimada. A pequena amava seus bolos, andando para lá e para cá. Jeffrey pensou que poderia valer a pena considerá-la mais como uma aprendiz. Construir o básico também era importante. Seria bom mandá-la para uma academia ou instituto para uma educação adequada, mas ela era muito nova e talvez houvesse restrições de idade. Nesse caso, ele mesmo poderia ensiná-la antes de ela entrar na academia. Pensando sobre a pequena, Jeffrey ouviu sua voz o chamando de papai. Era Aerin com uma folha gabaritada. Eles estavam aproveitando o dia como uma família feliz. Imóvel, sem dizer nada, Jeffrey ficou pensativo. Aerin pensava como tem sido tranquilo. Desde que ela voltou do escritório de Havenick há 2 semanas, tem feito tanto trabalho quanto fez em sua vida passada, mas conseguiu completar todos os registros que Jeffrey atribuiu ontem. Então, hoje, antes que Jeffrey retorne à noite, ela só precisa terminar de ler este livro. Mari se aproximou e perguntou se a senhorita não havia dito que iria descansar hoje. Aerin respondeu que sim, estava descansando, e perguntou por quê. Mari disse à pequena senhorita que ela deveria sair e brincar no jardim em momentos como esse. As crianças crescem bem quando brincam ao ar livre. Aerin pensou que estava prestes a ler, mas Mari disse que ela nem conseguiu sair por causa da febre antes. Pediu para a pequena levantar e ir tomar um pouco de sol. Aerin pensou que, bem, ela é apenas uma criança de 7 anos afinal. Se eu forçar muito e ela cair, sério, eu sentiria muita pena dela. Vamos dar uma caminhada curta então. Aerin pensou que o tempo estava bom. Perguntou se já era a época das flores desabrocharem.
Agora que estava ali, o cheiro das flores era agradável. Ela estava feliz de ter escutado Mari. A Erin escutou outras pessoas conversando, então foi ver quem era. Parecia reconhecer a voz. Uma dama estava dizendo que, se não conseguisse este ano, estaria completamente fora do favor de seu pai. O rapaz disse que entendia a senhorita. Ela disse que ficaria ciente de que ele entendia. Tratava-se da senhorita Ceria Burano, esposa de Havenick Browno. Ela pegou um saco de moedas e entregou para o homem. A Erin estava confusa, tentando entender. A mulher disse que, quando a admissão fosse confirmada, daria o resto. Perguntou se ele sabia que deveria fazê-lo ser admitido por qualquer meio necessário, certo? E perguntou se foi clara o suficiente. Ele respondeu que sim. O homem respondeu que isso deveria ser o suficiente para ele passar confortavelmente. A dama continuou o assunto quando, de repente, a Erin fez barulho, chamando a atenção da mulher. A pequena estava caída no chão. A mulher então começou a disfarçar, dizendo que estava agradecendo o tutor pelas crianças estarem indo bem e que era tudo graças ao seu ensino sincero. Então, sou simplesmente grata. O tutor respondeu que os filhos da senhorita são incríveis e que ele não fez nada demais. Ela disse que ele era modesto e que tinha que ter cuidado. O tutor entendeu e disse que estava indo embora agora. A mulher se aproximou da adorável Erin e perguntou se ela não sabia como cumprimentar os adultos. A pequena se virou e disse, "Olá." Ceria perguntou desde quando ela estava ali. A Erin respondeu que não tinha certeza e que estava apenas seguindo uma borboleta. A mulher suspirou aliviada e disse para ela ir fazer o que já estava fazendo. A Erin saiu correndo em silêncio, se perguntando o que acabara de ver. Ela refletia que os irmãos Havenick entraram na academia por meio de suborno, já que mencionaram a admissão. A pessoa próxima à Ceria devia ter sido Hilberg, que trabalhou como tutor para a família Browno. A Erin não consegue acreditar que Hilberg ajudou Abelon e Beimer a entrar por meio de trapaça. Não é de se admirar que um tolo como Abelon tenha sido aceito na academia real. É por isso que ele estava no último lugar, repetindo o ano e mal se formando. Em momentos como esse, a Erin queria ter uma ferramenta de gravação mágica. Ela queria usar esse incidente de suborno algum dia. Alguém chamou pela pequena senhorita, dizendo que a encontrou. Era o mordomo. Ele se curvou e deu bom dia à senhorita. Pediu gentilmente que ela o acompanhasse até a diretoria, pois o chefe da família queria vê-la. Na sala do duque, Erin entrou correndo, chamando pelo seu vovô. Ele pediu que ela entrasse. O duque disse que a chamou hoje para uma revisão intermediária. Erin perguntou, uma revisão de meio período? Ela refletia que seu produto era melhor do que ela pensava. Um secador de cabelo. O duque falou que a pequena disse que era um secador de cabelo portátil e perguntou se ela gostaria de experimentá-lo. Erin disse que sim. A pequena pensou que já existia uma ferramenta para secar o cabelo, então não era um item completamente desconhecido para o público, mas o verdadeiro valor deste produto, após uso a longo prazo. O duque respondeu que, como a pequena disse, parecia haver uma grande demanda por isso. O duque ouviu falar que as primeiras 50 secadoras que fabricaram se esgotaram assim que foram exibidas na capital. Uma vez foi enfatizado que ele mantém automaticamente uma temperatura estável sem ficar muito quente. Jovens nobres fizeram filas para reservá-lo. O duque disse que já fazia um tempo que não via Deuce falando tão animadamente sobre algo. Era exatamente por isso que Erin queria vender isso primeiro. Os sopradores de ar quente tradicionais não são apenas grandes em tamanho. O processo de aquecer com ar quente e depois resfriá-lo é muito complicado, e se for manuseado mal, pode queimar todo o cabelo, tornando-se bem difícil de usar. Mas este secador pode definir a temperatura desejada e também é leve. Foi um dos primeiros produtos a ganhar popularidade quando as ferramentas mágicas se tornaram generalizadas. Agora pode ser caro, fora do alcance dos plebeus, mas mulheres ricas com certeza achariam que vale o preço. Seu avô disse que não sabia que ela tinha tanto talento para o comércio, embora ele tenha chamado isso de revisão de meio período, já que o prazo ainda estava passando, já que tudo foi vendido e mais uma análise final. O duque perguntou que se ela concordar ele está pensando em produzir mais. Erin achou uma ótima ideia.
Hilberg apareceu perguntando se seu mestre o chamou. Aeryn o reconheceu e o Duque disse que ele chegou bem na hora, pedindo que se sentasse. O tutor respondeu que esperava não ter chegado muito tarde. O Duque disse que, na verdade, era o momento perfeito. Aeryn, em alerta, percebeu que ele estava bem nervoso, talvez achando que ela o havia dedurado. O Duque então disse a Hilberg: "Esta é a criança que mencionei antes." Hilberg achava que ela fosse uma criança de um ramo colateral. O Duque explicou: "Como o tutor mesmo disse, eles parecem ser muito inteligentes. Então, você deve assumir o controle e ajudá-los a crescer. Mesmo que sejam jovens, provavelmente aprenderão mais rápido." O Duque pediu que Aeryn o cumprimentasse, pois ele seria seu novo professor. Até que o caminho da pequena fosse decidido, ela seria guiada de várias maneiras. Aeryn sorriu, disse "Olá" e se apresentou. Hilberg respondeu: "Não há necessidade de aprender formalmente as boas maneiras." Então, ele sorriu. Enquanto tomavam café, o mordomo comentou: "A jovem senhorita pode se destacar na academia e até entrar na Academia Imperial como a melhor aluna." O Duque, pensativo, repetiu: "Como melhor aluna. Isso é possível?" Hilberg afirmou: "Os dias de observação dos pais se mantêm, e isso deve ser algo a se aguardar." O Duque perguntou: "Dia de observação? Devemos ir primeiro à cerimônia de entrada." Aeryn se perguntava sobre o que estavam conversando agora. Choramingando, refletia que, se a adoção desse errado, poderia esquecer a academia. Provavelmente morreria antes disso. Pela noite, no laboratório, Jeffrey estava observando alguns papéis e pensando que estava tudo em ordem. Ele nunca imaginou que Aeryn terminaria de organizar os diários enquanto ele estivesse fora. A pequena disse que acabou fazendo rápido porque era divertido. E também ela terminou de ler os livros que ele emprestou e vai estudar muito com o livro novo que recebeu dele também. Jeffrey disse que esse é o espírito. Aeryn pensou que, a partir de agora, ela não poderá ir ao laboratório todos os dias, devido ao seu treinamento, e pensou se deveria avisar com antecedência que não poderá ir ao laboratório nos dias em que estiver na academia. Então ela chamou pelo Jeffrey e disse que tinha algo importante para dizer a ele. De repente, no salão do Duque, Jeffrey teria chutado a porta dele e perguntou quem ele pensa que é para pegar sua assistente e mandá-la para ser treinada. O Duque ficou bastante irritado e disse que ele era um completo idiota imprudente. Rapidamente, o Duque se acalmou e disse que Jeffrey deveria aprender suas boas maneiras primeiro. Jeffrey disse que foi seu pai que quebrou as boas maneiras, porque ele está levando a criança que ele usa como assistente e fazendo o que bem entende. O Duque respondeu que uma criança precisa de educação e não de trabalho, e perguntou o que ele achava disso. Se alguém visse, pensaria que Jeffrey está prendendo-a e obrigando-a a trabalhar. Mesmo que você corra livremente e aprenda sobre o mundo, nunca é o suficiente. O Duque perguntou se ele não deixou uma criança de 7 anos sozinha no laboratório para trabalhar e gritou dizendo que estava cansado de criar pessoas inúteis como Jeffrey nesta casa. Então, mandou ele ir embora. O cientista ficou em silêncio e Aeryn pensou no que deveria fazer. Ela o seguiu porque ele saiu sem pensar direito, mas queria entender se o Duque Rafael estava tão ressentido assim com Jeffrey. O Duque disse que cuidaria da educação como assistente e do plano de carreira dela. Jeffrey deu um basta e disse que não dará mais ouvidos às suas teimosias. Ele disse que não vai deixar o Duque fazer as coisas como ele quiser. Aeryn pensou que esta situação é realmente muito ruim, e se o Duque expulsar Jeffrey sem nenhum resultado depois de todo esse esforço? A pequena chamou a atenção e estava tentando falar, mas estava muito assustada. Estava dizendo para si mesma que não precisava ter medo, mas se ela ficar em silêncio aqui, as coisas só vão piorar. Então, em uma tentativa de apaziguar a situação, Aeryn sugeriu se não poderia fazer as duas coisas, estudar e ser assistente. Mesmo que seja apenas um relacionamento comercial, ela não pode abandonar o cargo de assistente que permitiu conhecer Jeffrey, mas também não quer perder a oportunidade de ser reconhecida pelo Duque. Mais do que isso, se ela desistir de algo aqui, parece que vai ter que se afastar de uma pessoa para sempre.
Jeffrey disse para a pequena que vai garantir que ela estude e a enviará para a academia ou para um instituto acadêmico. O Duque gritou dizendo que ela ainda é apenas uma criança e disse que, por enquanto, ela pode receber educação da família. Jeffrey respondeu que conhece as habilidades dessa criança e o Duque disse que também sabe. A Erin tentou falar, mas os dois mandaram ela ficar quieta. O mordomo olhou para a pequena e perguntou se sua senhorita poderia dar um momento de seu tempo. Ele percebeu que havia algo errado e perguntou se ela estava bem. Jeffrey e o Duque começaram a discutir muito e o cientista disse que era responsável por esta criança. O Duque disse que não tinha graça alguma esta situação e mandou que ele assumisse a responsabilidade por si mesmo primeiro e depois começasse a falar. A pequena estava parada, apenas ouvindo tudo aquilo. E então começou a chorar. O mordomo tentou acalmá-la, mas já era tarde demais. A Erin começou a chorar muito e disse que fez tudo errado e estava completamente errada e começou a pedir desculpas. O Duque, frustrado, disse que esta situação era muito ruim. Jeffrey rapidamente a pegou e pediu desculpas. Ele a segurou em seu colo e disse que eles vão embora agora. No laboratório, Jeffrey pegou uma bebida para ela e pediu que ela bebesse para poder se acalmar. A Erin pensou que está ficando mais difícil controlar suas emoções agora que ela é uma criança e nunca pensou que choraria assim só de ver dois adultos brigando tão alto. Jeffrey ficou em silêncio, olhando para ela e novamente pediu desculpas por tê-la assustado. Ela pensou que havia chorado bastante. Jeffrey disse que eles podem falar sobre isso devagar e que não ficou com raiva por causa dela e pediu para ela não se preocupar. A Erin apenas concordou. Ele olhou novamente para ela e pediu que ela olhasse isto. Jeffrey trouxe uma caixa e Erin perguntou o que seria isto. Rapidamente, ela pensou se ele estava se gabando em trazer tantas tarefas do palácio, achando que ela é igual a ele porque só entende de pesquisa, mas se surpreendeu ao ver vários pacotes de doces e caixas com guloseimas. A pequena pensou se eram os doces da padaria da Alice, para os quais até a realeza tem que fazer reserva. Jeffrey disse que, como ela pode ver, ele não conseguiu comprar muita coisa, pois não havia muito tempo. Ela estava animada para comer tantos doces e Jeffrey olhou para ela e pediu que ela não comesse tudo de uma vez. Ele estava tentando pensar em como poderia abordar este assunto e disse que parece que ela está se sentindo um pouco melhor. Então agora, ele pediu que ela explicasse o que aconteceu. A Erin perguntou se era para explicar como conheceu o seu avô, e Jeffrey disse que não era isso. Ele queria saber se, por acaso, Havenick visitou o laboratório enquanto ele esteve fora. A Erin queria entender por que, de repente, ele está mencionando Havenick. Ela disse que não e perguntou por que ele está perguntando isso. Jeffrey ouviu dizer que estão fazendo um produto usando o projeto que ela pegou, então ele estava se perguntando. A Erin pensou que ele havia dito que não se importava com o que ela fizesse com esses projetos e queria saber se ele não gostaria que fossem transformados em produtos. Ela disse que viu o projeto e ficou curiosa sobre como funcionaria, e quando ela contou para o vovô, ele disse que ajudaria com muito prazer. Jeffrey perguntou se foi ideia dela e não de seu avô. A pequena disse que é claro, e que vai transformar todos os outros projetos em produtos também, e perguntou se tudo bem por ele. Jeffrey respondeu que é dela, então a decisão é apenas sua, e perguntou se ela tem certeza de que ninguém a obrigou a fazer isso. Ela disse que tem certeza. Graças a isso, ela pode ir ao laboratório e também ganhou dinheiro, embora ela não possa confessar isso imediatamente. Ela pediu para ele não se preocupar, pois registrou todos os direitos de patente em nome do Sir Jeffrey. Ele perguntou sobre essas patentes e Erin explicou que esta é uma ferramenta mágica desenvolvida por ele. Então, mesmo que não vejam lucros imediatos, Jeffrey poderá ganhar uma parte do dinheiro no futuro. Ela disse que foi isso que seu vovô disse para ela. Jeffrey perguntou quem teria dito para ela fazer tudo isso e Erin respondeu que já que adicionar uma patente deixaria claro para qualquer um que é uma criação do Sr. Jeffrey, ela disse que queria fazer desse jeito. Bem,
Para ser honesta, ela só fez isso porque o laboratório iria ser fechado e a pequena não teria mais dinheiro e precisaria de um jeito para sobreviver. Mas se ela dissesse isso, seu avô poderia ter ido começar outra briga com o Duque, então é melhor ela fingir que não sabe de nada. Então, Jeffrey precisava falar sobre dinheiro e ficar sem suas pesquisas. Jeffrey disse que ela é realmente difícil de entender e a pequena estava se deliciando com os doces que recebeu. Depois disso, graças ao Jeffrey por ter ido ver o Duque e resolvido as coisas com ele, foi decidido que concordariam com os desejos dela por enquanto. Isso significa que ela pode continuar seus estudos na propriedade da família e também trabalhando como assistente de Jeffrey. Então ele disse para pensarem no futuro devagar. Seja uma instituição escolar ou uma academia, ainda é muito cedo para ir agora. Mesmo que Jeffrey pareça desagradável com isso, ele parece ignorar quando percebeu o quão feliz Erin estava. O tão esperado dia finalmente chegou. Mary havia preparado sua senhorita e disse que ela deve voltar em segurança, e se ela cair, não deve se esquecer de avisar o professor. A Erin estava muito empolgada e disse que entendeu. Ela começou a frequentar a academia onde estuda com o tutor particular da família Brownell. A educação da família Brownell acontece principalmente na academia. A maioria dos alunos são descendentes diretos, mas crianças de destaque de ramos colaterais às vezes recebem o privilégio de receber educação após passar por um determinado processo de verificação. Erin pensou que, já que é da família Brownell, ela deveria se dar bem com eles. Um rapaz chamou por ela e perguntou se ela é a descendente direta que todos disseram que viria. A luz estava muito forte e a Erin não conseguiu ver quem era claramente, então apenas disse, "Olá." O garoto se aproximou e disse que era um prazer conhecê-la e se apresentou como Delman. Já faz cerca de um mês que ele chegou no castelo e tem 10 anos. A Erin reconheceu o garoto como o cavaleiro habilitado que se juntará aos cavaleiros imperiais e tem uma aparência incrível, fazendo o coração das jovens passear. Se você não conhece Delman na alta sociedade, pode ser suspeito de não ser um cidadão do Império. A Erin se apresentou também e disse que tinha 7 anos. De repente, ouviram barulhos e, com desgosto, Delman disse que eles já chegaram. Abelon empurrou um aluno e disse para ele andar logo, pois estava bloqueando o caminho, e continuaram mexendo com o garoto. Esse seria Nux Brownell. Esta criança era famosa por um motivo diferente do que Delman. Esta criança em breve se tornará o mágico da corte do Palácio Imperial. Enquanto magos como Jeffrey, que são cientistas mágicos, usam pedras de mana para desempenhar o papel mágico, magos que nasceram com mana em seus corpos são considerados como se estivessem em uma liga totalmente diferente. É por isso que os magos sempre foram tratados como preciosos no Império Etner. Já se passaram centenas de anos desde que o Império produziu um mago excepcional. Nux, que despertou suas habilidades mais tarde, começou a ascender como o maior mago. É de se pensar que tal pessoa, que se tornará alguém tão grande, está sendo intimidada assim. Se o pai de Nux, o Modali Brownell, soubesse disso, ele ficaria furioso. A Erin queria entender por que ele não conta para os pais que está sendo tratado dessa forma. Nesse ritmo, ele vai definhar antes de se tornar um mago da corte. Delman mandou eles pararem, pois Nux parecia estar com dor. Abelon gritou dizendo que não era da conta dele e mandou ele cuidar da própria vida. Os dois ficaram apenas encarando e Baimer começou a debochar deles. Abelon disse que era apenas outra criança que não chegava ao seu nível. Delman perguntou se ela os conhecia e Erin disse que sim, e pensou que logo eles querem falar de nível assim. Abelon começou a encarar Erin e a empurrou, mandando ela sair de seu lugar. Mas antes de qualquer reação, uma mulher entrou dando bom dia para todos os jovens mestres e senhoritas. Todos pararam para recebê-la, e Abelon perguntou o que ela estava fazendo ali e queria saber se o professor se atrasou de novo. A moça disse que o Lord Hilbert encontrou um problema, então ele disse que a aula de hoje seria adiada para amanhã. Então eles só precisam terminar de ler este livro até amanhã. Perguntaram se o professor estava fazendo eles lerem um livro chato de novo, e a mulher apenas ficou em silêncio. Ela apenas se despediu e saiu. Delman comentou que, felizmente, não foi tão ruim.
A Erin pensou que ela só saiu casualmente depois de uma olhada rápida, mas, de certa forma, é um movimento inteligente, o que um servo sem poder poderia dizer na frente de crianças nobres. No final, quem pode resolver isso é um adulto com poder, ou alguém com o mesmo sobrenome da família Brownell. Beimer chamou pelo seu irmão e o chamou para ir aos seus passeios a cavalo. Nux parecia assustado e Aerin chamou por todos e disse que distribuiria os livros. Então os alunos começaram a pedir um livro e Abelon começou a gritar, chamando pela invasora e perguntando se ela não ouviu que não havia mais aula hoje. Então mandou todos caírem fora. Aerin se aproximou dele e disse que está lendo todos os livros. Irritado, Abelon perguntou se ela acha que aqui é sua casa ou algo assim. Aerin respondeu que, de qualquer forma, este lugar é aberto para as crianças da família, então ele não pode fazer nada a respeito. Frustrado, Abelon apenas saiu, e Aerin pensou que, se ele tem algum senso, não deveria continuar causando problemas, e se ele tocar nela novamente, ela vai mordê-lo. Delman comentou que este é o último livro que leram da última vez, e Nux concordou. Isso é estranho, pois Alphonse nunca trouxe o livro errado até agora. Na sala de Heavenik, ele pediu para alguém entrar. Alphonse pediu com licença, e ele perguntou por que ela estava tão atrasada. Ela explicou que o Sr. Hilbert pediu para levar os livros para a academia, então ela esteve lá por um momento. Então Heavenik perguntou por que as mãos dela estavam vazias e onde estava o diário. Alphonse explicou que o Sr. Jeffrey disse que não trabalhará na biblioteca agora e moveu todos os seus materiais para seu estúdio. Heavenik perguntou desde quando ele fez isso. Ela disse que já faz um tempo que ele nomeou a Lady Erin como sua assistente, e Heavenik perguntou o que ela pode fazer em particular. Alphonse perguntou o que ele queria dizer, e Heavenik começou a gritar com ela, mandando-a parar de refletir sobre isso e falar a verdade. Alphonse disse que não está refletindo sobre isso, é só que ele pode não acreditar. Heavenik disse que isso é apenas com ele para julgar. Então, Alphonse disse que a Lady Erin é responsável por encontrar erros no diário do Sr. Jeffrey. Heavenik perguntou: encontrando erros? Uma criança tão pequena pode fazer isso? Ela explicou que não é nenhum simples cálculo matemático. A fórmula de cálculo é complexa, que até os estudantes não conseguem resolver com facilidade, mas ela faz o cálculo mentalmente. Heavenik refletiu sobre isso e pensou que este é o gênio Jeffrey de quem falam. A esposa de Heavenik realmente não consegue entender por que um pai mandaria aquela criança para a academia. Ela ainda se treme sempre que pensa no que aquela coisa abominável fez com seu Abelon. Ela perguntou se ele estava ouvindo e se poderia descobrir por que o pai de repente se importa com ela. Heavenik bateu na mesa, irritado, e se virou para confrontá-la. Seria Burano perguntou o que ele disse, e Heavenik apenas ficou quieto. Ele explicou que a invenção de Jeffrey se transformou em um produto que inesperadamente gerou um grande lucro em troca, mas ouviu dizer que foi ideia daquela garota desastrada. A mulher perguntou se ele realmente acreditava nisso, e ele ficou profundamente incomodado. Seria disse que, além disso, Heavenik disse que o design de produto do jovem mestre era todo seu para começar, e perguntou como ele foi tirado dele. Heavenik disse que isso foi só da boca para fora, pensando que tirar tudo e chegar na frente deles deveria resultar em algo, mas quem imaginaria que eles usariam essa invenção inútil em primeiro lugar? Resmungando, Heavenik disse que deveria ter escrito o contrato corretamente naquela época. Seria perguntou por que o jovem mestre entregou o projeto a ela. Bem, em outras palavras, doando seu legado. Heavenik respondeu que ela nem é filha dele e perguntou de que legado ela está falando. Seria disse que isso torna tudo mais suspeito e há um grande panorama do qual só eles desconhecem. Ela queria saber se houve algum acordo transacional entre Jeffrey e seu pai e ela era apenas uma desculpa. É por isso que ele ainda continua priorizando ela. Heavenik mandou ela parar de falar e disse que acha que está ficando louco porque ela fica o distraindo. Seria perguntou como ela pode não fazer isso quando ele está apenas vagando como um burro sem fazer nada. Heavenik perguntou o que ela disse. Seria disse que não está dizendo isso sobre ele. Ela se aproximou, ajeitou sua roupa e mandou ele olhar para a situação em que estão agora.
Ela disse que sabe que deve ser muito estressante, mas perguntou se não deveriam pensar no que podem fazer o mais rápido possível e pediu que seu querido escutasse com atenção. Seu pai e o jovem mestre podem parecer guardar rancor um do outro agora, mas não se sabe quando vão se dar bem novamente. Então, antes disso, eles precisam saber com o que ambos estão trabalhando. É óbvio que a pirralha é bem útil, então seu pai e Jeffrey estão brigando por ela. Mas se seu pai começar a se importar tanto com ela, será um problema. Aquela pirralhinha não é apenas um peso morto, mas um verdadeiro tesouro. Heavenik disse que estava tudo bem e mandou ela sair agora. Alphonse disse, perdão, sem entender. Heavenik perguntou se ela não escutou. Ele disse que a chamará mais tarde, e antes de ela sair, ele disse que, da próxima vez que ele a chamar, ela deve ter uma cópia do diário. E se ela errar novamente, é melhor que esteja preparada para as consequências. Alphonse apenas disse que manterá isso em mente, retirando-se da sala. Ela pensou que se envolveu em algo mais cansativo do que imaginava, mas assim que abriu a porta, se deparou com as 3 crianças. Ela chamou pelos seus jovens senhores e sua jovem senhora e perguntou se eles precisam de algum livro. Jeffrey rapidamente se aproximou e perguntou onde ela esteve no seu horário de trabalho. A bibliotecária chamou pelo Sr. Jeffrey e disse que não esperava que ele estivesse ali. Erin respondeu que pediu ao Sr. Jeffrey que trouxesse alguns livros e achavam que ela havia levado os livros errados. Alphonse ficou confusa e perguntou se eles estavam ali porque ela fez alguma pergunta errada. E Nux explicou que ela entregou um livro que eles já leram, do Empire History 1. Então eles vieram trocar pelo livro Empire History 2. Ela disse que entende e acha que o Sr. Hilbert quer resenhar o volume 1 novamente por causa da Lady Erin. E perguntou se o professor não queria que eles dois revisassem também. Erin respondeu que está bem, já que leu todos, e a bibliotecária perguntou se ela leu esse livro. Ela disse que sim, e é um dos livros que o Sr. Jeffrey deu para ela. Delman achou incrível e disse que demorou muito para ler, pois estava com sono, e que acabou encontrando muitas expressões difíceis. Irene estava apenas se divertindo enquanto lia, e Jeffrey continuou em silêncio, apenas encarando Alphonse. Ele disse para Irene que resolveu o seu problema, então ela pode sair para brincar com seus amigos, e disse que precisa procurar os livros deles também. Ela entendeu e disse que fará isso. Jeffrey disse para eles se encontrarem em seu estúdio mais tarde, e Erin concordou, saindo correndo com os meninos. O cientista virou sua atenção para a bibliotecária e disse que parece que ela foi para a academia, e perguntou se Erin se ajustou bem. Ela disse que acha que a pequena se aproximou bem das crianças que acabaram de sair com ela. Jeffrey perguntou sobre as outras crianças e Alphonse disse que ela não parece se dar bem com o jovem Abelon. Jeffrey chegou à conclusão de que ele deve estar a incomodando de novo e disse que, quando ela for para a academia mais tarde, era para ver se Abelon incomodaria a Erin novamente. Ele se aproximou mais dela e disse que, se houver mais pessoas incomodando Erin, era para avisá-lo. A bibliotecária ficou bem assustada e pensou que precisa fazer uma verificação de antecedentes de todos que a assediam também, porque eles dois se voltam pedindo a uma mera bibliotecária como ela, e assim ela se sente uma espiã dupla. Alphonse apenas concordou e disse que consegue entender, e realmente não sabia o que deveria fazer agora. Delman pediu para eles correrem até a sala de aula, e a Erin perguntou se eles deveriam correr de novo, e Nux pediu para que esperassem por ele. Depois da aula, Erin estava organizando seus materiais para poder ir embora, e Delman perguntou se ela guardou tudo. Ela disse que sim e que estava pronta para ir. Ela acabou avistando Nux, os observando, e pediu para ele não se preocupar, pois Abelon não estava na sala de aula mais. O garoto agradeceu, e ela disse que tudo bem. Delman perguntou se ela não tem medo do Abelon, pois ele estava a ameaçando antes, e disse que ele parece um doido, mas Erin não parece se incomodar nem um pouco. Ela disse que algo assim não é grande coisa. Ele perguntou por que não era grande coisa, e disse que ela é realmente muito incrível. Nux comentou que ela é mais nova que ele, mas mesmo assim não desiste de confrontar Abelon. Mesmo quando ele tentou bater nela, ela nem se recuou. Um pouco tímido, ele disse que não consegue nem dizer uma palavra. Erin perguntou por que ele não conta para seus pais que eles estão o intimidando, e ele disse que simplesmente não quer.
Erin perguntou por que não, e ele não quis responder. Ele tem medo que eles tenham vergonha dele. Seu pai trabalha em um navio enorme, fazendo negócios com pessoas muito assustadoras. Ele é tão legal, sempre diz o que pensa, não importa o que. A Erin pensou que é verdade. Modaline é famoso na guilda por ser competente, mas ele não pode nem dizer a alguém que não gosta. Então, ele é arrastado por Abelon todos os dias. Se seu pai soubesse, ele pensaria que é uma vergonha para a família. A Erin consegue entender perfeitamente como ele se sente, então ela vai ensiná-los algo. Erin pediu que eles se aproximassem e revelou que, na verdade, Abelon e Beimer ainda molham a cama. Delman perguntou se era sério e começou a rir. Erin respondeu que era sério e que ouviu a Lady Séria falando sobre isso. A razão pela qual eles não mexem com ela é porque ela os pegou fazendo isso. Bem, é meio verdade e meio invenção, mas não importa agora. O importante é fazer Nux perceber que não vale a pena ter medo de Abelon. Ela disse que, se ele não puder dizer não, ela dirá não para eles quantas vezes for necessário. E se eles ignorarem e o intimidarem de novo, ela simplesmente vai bater neles. Ela sorriu e disse que não tem medo algum de Abelon. Nux apenas ficou quietinho a ouvindo, e a Erin pediu que ele ficasse com ela. Nux olhou para ela e então aceitou, e pediu para que eles cuidassem bem dele. Mais tarde, a Erin estava passando pelos corredores e pensando que hoje foi um dia muito produtivo. Amanhã, passará mais tempo com as crianças. Ela escutou algo vindo da janela e foi conferir, perguntando quem seria. Ela precisava chegar até o Duque primeiro e arrancar as coisas, mas ficou chocada ao perceber que essa pessoa já está na propriedade e, aparentemente, está indo em direção ao escritório de seu avô. A Erin não estava preparada para nada disso e pensou que precisava chegar lá primeiro e preparar o terreno para o seu avô. A Erin chegou abrindo as portas e gritando pelo seu vovô, até que bateu em uma pessoa e acabou caindo. O sujeito perguntou se ela estava bem e a Erin se assustou com ele. Parece que ela havia chegado tarde demais. Alguém perguntou se era a pequena. A Erin chamou pelo seu avô. O Duque perguntou qual era a pressa, pois ela não tinha nada para fazer, e o Visconde deu olá para a Lady Erin. O Duque Rafael disse que a sua pequena é uma graça, e perguntou se já havia mencionado ela antes. O Duque acredita que ela tenha mais ou menos a mesma idade do seu filho Nux. Esse seria Modaline Bruno, o pai de Nux. Ele apenas disse que entende. O Duque chamou por Erin, pedindo que ela se aproximasse. A pequena concordou e seu avô perguntou se ela acabou de voltar do centro de educação. Disse que, por mais que quisesse falar com ela agora, ele tem um convidado. Então, pediu para ela não se importar de esperar um pouco lá fora. A Erin logo ficou confusa e perguntou se não poderia ficar e ouvir também. Ela também quer ver como seu vovô trabalha e prometeu que não vai incomodar, que vai ficar bem quietinha, implorando para ficar. O Visconde logo disse que, na verdade, ele acha que seria uma ótima ideia se a jovem ficasse, pois poderia ser uma experiência valiosa para ela. E quem sabe ela pode até ter uma ótima ideia, e perguntou se ela concorda, piscando em sua direção. A Erin disse que sim, bem animada, e pensou o quanto o Visconde deu uma boa jogada. Então, o Duque disse que, se ele não se incomodar, ele não se importaria que a criança ficasse. O homem respondeu que é claro que não se importa. A pequena senhorita parece adorar o avô, e isso aquece o seu coração. Heavenik disse que desde que ela não seja barulhenta, por ele está tudo bem. A Erin pensou que ele disse isso da boca para fora, mas é óbvio que ele não gosta dela. Pensou que por mais que ela gostasse de deixar Heavenik com seus esquemas, se ela deixar isso passar, resultará em perdas grandes que não poderá ignorar. O homem que Heavenik trouxe se chama Trunette, e a razão pela qual ela lembra de seu nome é porque, certa vez, Trunette enganou Heavenik em um golpe gigantesco. Naquela época, a família Brown sofreu um grande desconto financeiro por causa disso, tornando impossível esquecer. Sabendo que ela voluntariamente passou adiante uma fortuna e que seu plano bem-sucedido seria passado adiante, agora eles vão perder tudo para um vigarista. A Erin não deixará isso acontecer. Este contrato, custe o que custar, ela vai cancelá-lo. Então, que tipo de negócios eles estão discutindo aqui? O Duque foi informado com antecedência de que ele é representante da guilda Pelpak. Trunette disse que sim, e isto está correto.
para se apresentar formalmente. Ele se chama Trunet, o mestre da guilda Pelpac. Ouviram dizer que ele se concentra no comércio marítimo intercontinental, não apenas nos mercados domésticos. Isso é preciso, mas mais do que comércio frequente, sua guilda trabalha exclusivamente com produtos de luxo de alta qualidade no comércio internacional. Seus itens principais incluem belas artes e artigos de couro sob medida, tapeçarias raras e itens dos quais sua graça certamente deve ter ouvido. A Erin estava achando aquela falação toda muito longa. Como ele estava dizendo, sua guilda é a guilda Koch. E o Duque disse, em essência, e perguntou se ele está propondo importar produtos de luxo e distribuí-los dentro de seu império. Trunat disse que sim. Para ser mais preciso, pelo que o Duque Rafael ouviu dizer, parece que a guilda dele conseguiria lidar com isso sozinha, e perguntou o que exatamente ele espera deles. Trunat disse que, bem, já que sua guilda prospera fora do império, eles não conhecem bem seu funcionamento interno. Modaline perguntou se então ele está os pedindo para lidar com a distribuição dentro do império. Ele respondeu que isso apenas faz parte e que, se puderem gerenciar a logística de transporte, também seria útil. Modaline disse que, já que estão cuidando da distribuição e do transporte, com qual participação a guilda dele contribuiria? Havenick pediu licença ao Visconde e mandou ele tomar cuidado com o que diz. Modaline apenas estava simplesmente curioso. Ele perguntou se Trunat está fabricando os produtos sozinho e perguntou sobre as aquisições. Bem, sua guilda já está cuidando disso, não é? Havenick respondeu que esses são produtos de luxo, então estão lidando com o valor da marca, um aspecto crucial deste negócio. O Visconde Duce pediu para todos se acalmarem, pois não estavam ali para discutir. Modaline respondeu que produtos de luxo são difíceis de gerenciar, sujeitos à falsificação e complicados de distribuir. Um movimento errado e as perdas podem superar os ganhos. Havenick respondeu que sua guilda precisa se concentrar na qualidade agora mais do que nunca, então alguns níveis de risco devem ser aceitos. Os dois pareciam estar em um grande conflito. Trunat chamou por sua graça e disse que entende suas preocupações, mas pediu que confiasse em sua guilda, e perguntou quem, em sã consciência, tentaria circular produtos falsificados contra a guilda Koch. A Erin estava pensando no quão falso ele estava sendo agora, e o Duque estava pensando sobre o que ele disse, e chegou à conclusão de que vão deliberar sobre esta proposta dentro da guilda e entrarão em contato. Havenick ficou completamente irritado e chamou por seu pai. O Duque pediu que ele não se preocupasse, pois a proposta será avaliada positivamente. Então, eles lhe darão uma resposta antes da partida de Trunet. Havenick ficou apenas em silêncio, morrendo de ódio, e disse que entende. Mais tarde, nos corredores, Havenick estava atrás do Sr. Trunet e pediu que ele não levasse isso a mal. Ele explicará pessoalmente o contrato ao seu pai novamente, em detalhes. Trunet disse, claro, e que nunca imaginou que esse contrato seria cancelado. Certamente o Duque não rejeitaria um empreendimento comercial liderado pelo seu filho mais velho. No entanto, o valor dos produtos em questão é tão alto que ele não pode esperar indefinidamente. Havenick perguntou se ele estava sugerindo pegar um depósito antecipado. Trunet disse que sim. Exatamente assim. Os dois podem se sentir seguros. Havenick perguntou quanto ele está pedindo como depósito, e Trunet disse que aproximadamente 10 milhões de ouro deveriam ser o suficiente. Havenick perguntou se era esse valor mesmo, e Trunet pediu que ele não ficasse muito chocado. Afinal, são itens de luxo. Naturalmente, o depósito seria substancial. Trunet disse para ele levar o tempo que precisar para se preparar e que não há pressa. Não é um assunto urgente, então ele não tem que se preocupar. Os esquemas do Jeffrey para o produto já foram assumidos por aquela pirralha, e as minas nas quais Havenick tem investido não estão produzindo tanto quanto o esperado, e seu desempenho recente tem sido péssimo. Nesse ritmo, não haverá nenhum novo empreendimento comercial depois da Assembleia Anual. Desistir agora arruinaria completamente sua reputação. Havenick disse, tudo bem, e vai preparar o mais rápido possível. Na visão da pequena Erin, ela estava lendo alguns papéis, e pensou que agora provavelmente Trunet estaria trazendo à tona o depósito.
Mesmo que o depósito seja inevitável, ela precisa bloquear o contrato principal para minimizar perdas financeiras. Jeffrey se aproximou e perguntou por que ela está com essa cara séria. A Erin disse que estava pensando em que tipo de produto desenvolver em seguida. Ela não tem certeza se alguma dessas será suficiente para afastar Trunette, mas algo como uma ferramenta mágica para dizer a verdade não existe ou existe? Jeffrey pensou sobre o que ela disse e sugeriu se não seria mais fácil eliminar primeiro as opções menos úteis. Sinceramente, tudo para ele parece ser inútil, mas, por exemplo, algo assim... A Erin queria saber o que era isso e perguntou se seria um cajado. Jeffrey disse que não, e sim uma ferramenta mágica que determina o sexo de um animal. Na época, ele criou como um projeto bônus, pois seria um desperdício deixar a fórmula sem ser utilizada. Mas depois que foi feito, ele se tornou completamente sem sentido. Então Jeffrey deixou-o em um canto. Ele duvida que isso tenha muito valor comercial. A Erin achou a etiqueta que diz identificador de gênero. Ela perguntou se seria mesmo tão inútil. Por exemplo, se você pudesse usar isto para determinar se um ovo chocará em um galo ou em uma galinha, pode não vender em grandes quantidades, mas ainda pode ser útil. Jeffrey não testou isso, mas provavelmente é impossível. Distingue as formas existentes de galos e galinhas. Configurá-lo para reconhecer um ovo como uma galinha seria bem difícil. Bem, supondo que ele poderia diferenciar entre ovos, a Erin disse que consegue ver. Ela começou a analisar o papel e de repente surgiu uma ideia nela. Se ele pode diferenciar entre ovos, a Erin chamou pelo Jeffrey e pediu que ele explicasse com mais detalhes essa parte. No escritório do Duque Rafael, Modaline chamou por sua graça e disse que os riscos são muito grandes. De que servem palavras suaves se no final a Guilda Pelpac não pretende contribuir com nada? O Visconde Duce disse que o negócio de produtos de luxo da Guilda Pelpac teria florescido em outros países. Modaline disse que era verdade, mas produtos de luxo falsificados estão circulando sem distinção dos genuínos nestes mercados. Duce disse que essa é uma questão fundamental da própria indústria de bens de luxo. Modaline disse que, se assumirem esse negócio sob a Guilda Koch, não deve haver nenhuma falsificação entre seus produtos para manter a credibilidade da guilda. A Erin pediu licença e perguntou se o Duque estava ocupado agora. O Duque Rafael perguntou se, então, as aulas dela na academia já haviam terminado por hoje e perguntou se ela veio ver seu avô novamente. A Erin saiu correndo, chamando pelo seu vovô, e ela disse que sim, esse é um dos motivos. E o Duque perguntou, um dos motivos? A pequena teve uma ideia e gostaria de compartilhar com seu avô. Nos corredores, Ravenick disse que entendia e Trunette deveria estar investindo nesta proposta. Com certeza hoje finalizaram o contrato. Trunette disse que, de fato, isso seria ideal. Ravenick entrou no escritório de seu pai, chamando por ele, e percebeu que o salão já estava cheio. Ravenick queria saber o porquê essa garota estava aqui de novo, e o Duque disse que estava esperando pelos dois e pediu que se sentassem. A razão pela qual o convocou novamente era para perguntar se poderiam ter uma visão mais ampla do cronograma deste acordo. Trunette perguntou, uma visão mais ampla da linha do tempo? O Duque respondeu em essência, não quer prosseguir com pressa. Não seria difícil realizar uma transação significativa sem confiança mútua. Trunette perguntou, então como ele propõe que pudessem construir essa confiança? O Duque respondeu que esta jovenzinha vai explicar para ele. A Erin se aproximou e deu olá para o Sr. Trunette. Seria a pequena senhora que ele conheceu ontem e perguntou que pensamentos deliciosos ela trouxe para compartilhar com ele hoje. A Erin pensou, pensamentos deliciosos, você diz? Então vamos ver se você vai pensar assim depois disso. A Erin perguntou se o Sr. Trunette teria alguma amostra de seus produtos com ele, e ele disse que tinha algumas. Então, ela pediu que, por favor, ele deixasse alguns conosco, pois decidiram desenvolver uma ferramenta mágica para verificar se seus produtos são genuínos ou falsos. Trunette queria saber do que ela estava falando e perguntou se ela está sugerindo que criará algum tipo de verificador de autenticidade. A Erin disse que sim, é exatamente isso. Eles já possuem uma ferramenta chamada identificador de gênero e vão adaptar sua fórmula para criar um detector de falsificações para seus produtos. O próprio Jeffrey cuidará do desenvolvimento.
Trunette perguntou sobre Jeffrey, um pouco nervoso, e Erin pensou que então ele sabe o quão confiáveis são as invenções de Jeffrey. Ele já estava começando a ficar muito preocupado. Heavenik pediu que esperassem um segundo e queria entender por que o nome de Jeffrey estava sendo tocado tão de repente, pois ele estava desinteressado em negócios como este. O Visconde-Duque disse que, recentemente, Jeffrey tem trabalhado próximo da jovem e disse que ficou intrigado pelo conceito quando ela mencionou e decidiu ajudar. Heavenik ficou apenas encarando e o Duque Rafael disse: "Esse é Jeffrey", e perguntou se essa criança não seria extraordinária. Só de ouvir as discussões dos adultos, ela conseguiu calcular suas intervenções perfeitamente. Trunette perguntou se então a ferramenta ainda não foi concluída. O Duque disse que não. No entanto, ele ouviu dizer que os projetos iniciais estão prontos e a produção deve começar em breve. Como as falsificações são tão prevalentes hoje em dia, eles estão apenas garantindo a autenticidade. E Trunette não precisa se preocupar muito com isso. Ele apenas concordou. Heavenik pediu que o senhor esperasse um instante e perguntou qual seria o significado disso e se deveriam prosseguir sem a devida consulta. Perguntou por que ele não mostrou para eles a amostra que trouxe. A Guilda Koch está sendo meticulosa e pergunta se deveria se preparar completamente. Heavenik disse que viu um carro inteiro carregado de mercadorias e perguntou se não havia pelo menos um item adequado nele. Trunette disse que não. Esses não são o tipo de itens que valem a pena mostrar para a Guilda Koch. Heavenik ficou confuso e pensou que a atitude dele simplesmente mudou. O que há com essa arrogância? Espera, será que ele está considerando levar esse acordo para outra guilda se der certo aqui? Murmurou e pensou que deve ser isso. A guilda Belpac provavelmente não tem falta de parceiros em potencial. Olhe para ele, o exemplo perfeito de pegar ou largar. Heavenik chamou pelo Sr. Trunette e disse que não havia necessidade de ficar desanimado. E Trunette perguntou quando ela acha que poderá enviar o depósito. Heavenik perguntou do que ele estava falando e disse que, ontem mesmo, ele falou que não estava com pressa. Trunette rapidamente respondeu que quanto antes seria melhor. Trunette disse que, mesmo que não seja o valor total de 10 milhões de ouro, um valor inicial seria útil e o ajudará a preparar amostras melhores. Heavenik disse que, é claro, enviará uma notícia o mais rápido possível. No quarto da duquesa, ela queria saber o que ele está dizendo e onde conseguiria esse dinheiro imediatamente. E perguntou se não seria responsabilidade de seu pai fornecer o depósito. Heavenik perguntou se ela não poderia juntar todas as suas economias, pois o valor que estão pedindo é enorme. Seria disse que eles já gastaram uma fortuna para que Abelon fosse aceito, e Heavenik sugeriu que talvez ela pudesse perguntar para seu sogro. Ela perguntou que bobagem ele está dizendo. Quem acreditaria que a poderosa família Brownell teve que implorar dinheiro aos sogros? Heavenik disse que, ainda assim, se puderem fazer esse acordo funcionar, Seria perguntou se ele percebeu quantas vezes tem dito isso. Dessa vez vai funcionar. Simplesmente confie em mim. Qualquer um pode dizer essas palavras, mas o que acontece quando você perde o favor do seu pai? Heavenik disse que não é sua culpa, pois seu pai não apoia nenhum de seus esforços, e ainda assim ele escuta atentamente cada palavra daquela pirralha. Seria perguntou se ele estava falando de Erin. Ele confirmou. Primeiro, ela está criando um detector de falsificações com Jeffrey, e agora ela está cheia de confiança, claramente se divertindo. Seria pensou. Jeffrey está mesmo se envolvendo com negócios novamente. Isto não parece certo. Seria disse, querido, acho que não podemos simplesmente deixar isso passar. E Heavenik concordou. Precisam colocar aquela pirralha e Jeffrey no seu lugar. Seria disse que, na verdade, quer separá-los. Se Jeffrey continuar interferindo, precisarão começar a se prepararem para o pior. Então vamos tirar essa criança do Jeffrey.